Então, tô eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto, e este que será o programa sem contexto de número 200, hein? Nossa, quem diria? Eu vou entrar numa vibe meio assim de retrospectiva, mas livre, porque honestamente eu não tinha programado muita coisa para este programa aqui não. Eu apenas ah, sei mais ou menos de algumas anotações que eu deixei assim para desenvolver em qualquer programa sem contexto, não tinha sido um projeto para o programa número 200, só que eu também quero fazer assim, né, como eu falei, assim, uma espécie de retrospectiva, ou pelo menos assim, recapitular algumas coisas sobre esse projeto, né, como que ele começou, porque 200 programas já são mais de 2 anos, né, primeira vez que eu gravei um podcast sozinho, de tema livre, digamos assim, foi em março de 2021. Então, né, já passou de 2 anos de duração. Os programas também já aumentaram bastante de duração, né? Ah, parecia que cada vez ia ficar maiores. Agora, eu não sei o que vocês acreditam que é, né? Na minha cabeça, eu acredito que um programa sem contexto tem 1 hora e meia de duração, mais ou menos isso, né? Alguns programas menos, alguns programas mais, né? Mas eu também não sei se eu vou conseguir manter isso, né, por muito tempo. Por quê? Porque, na verdade, agora o meu canal do YouTube está prestes a alcançar o meu podcast nas plataformas de streaming de áudio, né? Tipo, ah, no YouTube, o canal que eu tenho lá, Macacos Sociedade, se tu que tá me ouvindo aqui, tu não me segue lá no YouTube, siga também, simplesmente me ajudar, né? Qualquer número de inscritos, qualquer visualização, qualquer like, qualquer um desse tipo de coisa me ajuda já com alcance e tal. Enfim, mas lá de fato é um canal sem imagens também, né? É simplesmente o mesmo programa que eu coloco aqui, só que eu também coloco no YouTube porque tem algumas pessoas que por alguma razão preferem escutar as coisas direto pelo YouTube em vez de ouvir em plataformas de streaming de áudio e tudo mais. Eu particularmente sempre me ouvi no próprio Spotify, né? Não no YouTube e tudo mais. Mas enfim, só que agora, né, o canal do YouTube ele vai começar a ser menos alimentado, né? E eu não gostaria disso. Então, ou eu vou tentar me esforçar para gravar pelo menos 3 programas sem contexto na semana, o ideal seria até mais do que isso, ou então, né, eu tô até com um projeto de, quem sabe, aparecer na frente das câmeras. É um negócio que fazia muito tempo que eu não pensava nisso, mas eu regularmente apareço na frente das câmeras para gravar gameplay, né? Pra fazer lives é outra coisa que começou, só que muito mais recentemente, né? Acho que a primeira vez que eu fiz uma live jogando algo foi, sei lá, fevereiro ou março desse ano. Então eu acabei de começar a fazer isso. Só que então eu já tô acostumado a ficar assim exposto, né? E tudo mais. Só que lá nas minhas lives o foco sempre é no jogo, sempre é no gameplay. De vez em quando eu tenho algumas conversações com alguns amigos meus e tudo mais. Só que não é assim. De fato, não é um programa sem contexto nem perto disso, né? Apesar de eu ficar 3 horas online, por exemplo, o foco não é o que eu faço aqui, não. Só que daí então eu tô pensando em explorar esse outro lado, né? Eu não faço muita questão, tá ligado? Honestamente, não é algo assim que eu ambicione, eu preferiria não ter que fazer isso. Só que se isso vai me ajudar, tá ligado? Se isso vai me ajudar a mais pessoas ouvirem o que eu falo, por exemplo, ah, aí é um negócio que eu posso correr, né? Aí talvez eu faça assim, eu simplesmente faça quase que cortes de mim mesmo, sabe? Reproduza coisas que eu já falei, tipo, não que eu vá estudar aquilo que eu mesmo falei, mas assim, qualquer assunto que eu já desenvolvi num programa sem contexto de 1 hora e meia, eu posso gravar algum conteúdo em 10 minutos falando, tirando 10 minutos daquele tema, tá ligado? Mas, porque daí eu poderia alimentar o canal do YouTube com esses vídeos e ocasionalmente eu postaria um podcast de verdade que eu vou continuar fazendo aqui, porque de fato é isso aqui que eu quero, sabe? Isso aqui pra mim é muito mais assim, não digo nem só simples, mas é estimulante, sabe? O fato de que eu tô caminhando, por exemplo, sabe? Eu tô caminhando pro lado e pro outro e que não tenho que me preocupar com a minha aparência, não tenho que me preocupar com como que vai estar meu ambiente na minha volta, esse tipo de coisa. Isso daí facilita, né? É uma das razões pela qual o programa Sem Contexto flui do jeito que ele flui. E eu já falei sobre tantas coisas, tantos temas, né? Que daqui a pouco eu vou entrar nessa questão de como que
anda a identidade desse programa aqui e tal. Eu até gostaria que, logo mais esse programa aqui vai estar no YouTube, então eu gostaria bastante também que se alguém lá como tem mais chances de haver comentários, se alguém quiser se atrever a me comentar daí como que vocês enxergam a identidade desse programa, alguém que já escutou 1, 2 ou 3 programas sem contexto, ou até mais do que isso, porque eu honestamente já tô confuso, sabe? No começo eu conseguia ter uma ideia, agora se eu tivesse que tentar definir sobre o que eu falo aqui nesses podcasts, juntando esses 200 primeiros programas, olha, seria um bocado, sabe, um grande desafio, eu diria. Mas, enfim, aí concluindo a parte de aparecer na frente das câmeras, por alguma razão eu imagino que conteúdo na frente das câmeras vai dar mais certo, né? Aí, então, sei lá, talvez eu pegue e faça esses pequenos, tipo, cortes, entre aspas, né? Cortes de mim mesmo para ir alimentando o feed do YouTube, ele sempre tem no mínimo um dia sim, um dia não, um conteúdo para, né? E também, como eu falei, quem sabe até ajuda, né? Mesmo eu não... E provavelmente eu não vou editar também, tá ligado? Eu vou simplesmente ligar meu webcam, falar sobre algum tema que provavelmente eu já tinha falado antes, ou quem sabe até se eu quiser falar outras coisas eu falo, né? Mas eu já tô externalizando esse objetivo aqui, porque é outra das coisas que o programa Sem Contexto me ajuda pra caralho, tá ligado? Eu sempre me ouço depois que eu falei aqui, e eu sempre levo a sério as coisas que eu tô falando aqui, entendeu? Eu sempre levo a sério até pra mim mesmo. Então é um programa que ele funciona pra me alertar, pra me lembrar, pra me divertir, entendeu? Pra me informar. Eu utilizo isso daqui para mim mesmo, para direcionar uma mensagem para mim mesmo quando eu sei que eu tô precisando, entendeu? Então, comigo falando isso aqui agora, quando eu escutar isso aqui depois, vai ser mais uma motivação, vai ser mais um lembrete para eu saber, bom, logo, tipo, para vocês terem ideia, hoje eu coloquei no YouTube o programa Sem Contexto número 184. Então, né, isso quer dizer que provavelmente final do mês que vem, eu acho, né? Final do mês que vem vai estar chegando... Engraçado. Infelizmente eu não posso compartilhar com vocês o que tem de engraçado nisso, né? Mas o final do mês que vem vai estar chegando ao fim. Vai estar chegando ao fim. Vai estar chegando ao fim o meu... o que eu tinha assim, de conteúdo previamente gravado, basicamente, tá ligado? Então, quando o YouTube e o Spotify ficarem assim... estiverem na mesma linha do tempo, é provável que eu comece a fazer conteúdo exclusivo para o YouTube, digamos assim. Então, eu recomendo daí vocês que já me escutam aqui, que gostam do que eu... Enfim, de acompanhar o que eu falo aqui. Inclusive, o último programa Sem Contexto foi, assim, tá sendo um sucesso, entre aspas, pros meus padrões, tá ligado? Aqui nas plataformas de streaming de áudio, eu sei que, tipo, só conta reproduções a partir de uma certa duração. Não é aquele YouTube que qualquer pessoa que clica lá, não importa quanto tempo a pessoa fique, pelo IP dela vai contar com uma visualização e tal. Agora, nas plataformas de streaming de áudio, eu sei que não conta tão facilmente assim. Então, esse programa aqui tem sido, sei lá, eu acho que o último programa que teve mais, que até no momento tem mais reproduções do que ele, sabe? Tipo, não o último. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, esse último programa que eu gravei teve mais reproduções do que todos os outros que eu gravei até o 181, se eu não me engano. Então, né, dá pra dizer que foi um grande sucesso, entre aspas, né? Porque em uma semana de lançamento, digamos assim, ele foi mais ouvido do que eu tinha falado nos últimos 17 programas, assim. O que é bem engraçado, né? Porque é um programa, até onde eu sei, derivado, que ele estava sendo uma crescente de conteúdo, então eu fico me perguntando o que passou pela cabeça das pessoas que escutaram aquele programa antes de ter ouvido os outros, né? Não que eu ia parecer menos absurdo, quer dizer, de certa forma até assim, essa é outra coisa que eu queria, é uma anotação que eu tinha, né, que em algum momento eu ia colocar para fora, um ponto positivo, né, que essa é outra coisa fantástica desse projeto, para mim mesmo também, tá ligado? É outra coisa que eu vou compartilhar assim, que é pessoal, talvez não seja relevante para ninguém que estiver me escutando, mas eu vou dizer para vocês que várias e várias vezes eu acabo me colocando para cima aqui. Em primeiro lugar, porque de vez em quando eu comento sobre conteúdos que não tem nada a ver comigo, mas são conteúdos que eu acho interessantes, e eu fico assim, nossa, consegui criar um conteúdo para mim mesmo, sabe? Que divertido. E a segunda coisa também que eu acho interessante é que eu consigo, assim, identificar até mesmo qualidades em mim que normalmente eu não tenho tempo de ver elas na minha rotina, no meu dia a dia, tá ligado? Porque assim, no dia a dia, várias vezes eu tô sozinho, no caso, tipo,
a minha rotina é muito sozinha, né? Eu vejo a minha mãe, tenho contato com a minha mãe e tal, que a gente mora em casas separadas, mas no mesmo pátio e tal, só que a gente, assim, não passa muito tempo junto, entendeu? E daí, os meus amigos eu vejo com pouca frequência, né? Uma vez no mês, por exemplo, né? Eu vejo outras pessoas em outras ocasiões também, e pouca frequência e tudo mais, e relações, assim, que seja profissionais, sabe? Ou até mesmo se é alguém que eu vou conhecer novo, aquelas relações são bem mais frias do que eu acabo tendo oportunidade para desenvolver aqui, para externalizar aqui, tá ligado? Então, honestamente, aqui eu tenho mais espaço para perceber certas coisas em mim que de fato eu considero qualidades, de fato eu considero vantagens, e são mais até assim vantagens e qualidades para quem está entrando em contato comigo quanto audiência e não quanto uma pessoa que vai ter que se relacionar comigo, sabe? Eu entendo que certas coisas da minha personalidade sejam um bocado insuportáveis a níveis pessoais, e se relacionar com alguém exatamente como eu deve ser trabalhoso. Eu não duvido muito disso. Só que agora, eu também acho que essas mesmas características acabam me tornando um criador de conteúdo, ou pelo menos assim, um comunicador bem interessante, bem acima da média, né? Então eu já vou começar a encher minha bola, assim, né? Sim, é a expressão que eu estou dando acima da média, né? Então eu estou supondo que existe uma média e que eu estou acima dela, não é mesmo? Né? Mas isso não vem a troco de nada, sabe? Isso não vem a troco de nada. Em primeiro lugar, eu acredito que eu tenho, assim... Isso daqui é uma coisa também que eu acho que eu tenho, assim, a níveis pessoais, sabe? Eu acredito que o meu histórico da minha vida me leva a acreditar que eu tenho boas capacidades, assim, argumentativas e racionais de racionalizar os processos, de racionalizar os pensamentos, e também até para coisas que são, assim, que a ideia, assim... de forma simples ou de forma direta, é um grande absurdo. Mas daí eu já misturei algumas coisas diferentes. Então, o que eu quero dizer é, eu acho que eu sou uma pessoa boa em argumentar e racionalizar. Isso daí, pra mim, é estimulante, sabe? Por exemplo, eu não me importo de ouvir outras pessoas que fazem esse tipo de processo que nem eu faço, tá ligado? Eu acho que a argumentação é bom pra poder levar a sério o que a pessoa tá falando, entendeu? Mesmo que nós dois possamos concordar com aquilo, se eu não ouvir a tua argumentação, pode ficar assim, eu posso não saber por que nós dois falamos aquela coisa. Nós dois podemos ter a mesma conclusão, mas se a argumentação divergir, de vez em quando a conclusão também, tipo, para mim não tem o mesmo peso, não tem o mesmo impacto. Então eu prezo por uma argumentação e eu acredito que eu sou um bom argumentador. E daí, além disso, tem esse negócio de racionalizar, né? O que eu quero dizer racionalizar? É aquilo que eu noto que eu utilizo várias, assim, expressões para tentar transcrever para as pessoas quando eu estou tentando trazer ela para o meu lado do raciocínio, né? Quando eu uso expressões como assim, caminhada mental, né? E falando também assim, que a gente vai navegar por certas águas, são eu querendo dizer para a pessoa que esse é o processo de racionalização, tá ligado? Raciocínio, explicando de uma etapa para outra e tudo mais. Eu acredito que eu faço isso naturalmente, né? Mais do que acreditar, né? Eu de fato faço isso naturalmente. Qualquer pessoa que está acostumada a me escutar já sabe que começar a me ouvir é isso, sabe? A pessoa se sujeitar a me ouvir é ela deixar ser conduzida pelas minhas palavras. Isso é um negócio que, na minha vida pessoal, quase sempre eu sei que existe. Só que a diferença é que aqui eu posso ser muito mais direto sobre isso, entendeu? Na vida pessoal, a explicitar certas coisas desse jeito pode ser mal recebido, pode ser que... Enfim, as pessoas podem não entender o que eu tô querendo falar com isso, sabe? Mas, né, como eu já falei aqui há muito tempo atrás, hoje em dia eu posso falar com ainda mais segurança. Tu pode pegar e tu pode ouvir um monte de pessoa na tua vida, um monte de pessoa diferente. E eu tenho certeza absoluta que eu não sou a pior que tu pode estar ouvindo, sabe? Tenho certeza absoluta que quando tu decide gastar algum tempo escutando outra pessoa e deixando ela, né, fazer tu refletir baseado nos pensamentos, nas posições, nas indagações e questionamentos que aquela outra pessoa tem,
sem dúvida alguma, eu não sou a pior opção que a pessoa tem. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa que sujeita a me escutar no final desse programa, que pode ter sido bem longo, pelo menos alguma coisa vai ter passado pela tua cabeça. Tu vai ter se perguntado coisas que podem não ser novas, mas talvez assim tenha uma nova assim, ideia em cima de um questionamento antigo, ou também coisas novas também, tá ligado? Então, honestamente, eu acredito que eu sou muito eficiente nessas duas coisas, só que daí eu acho que, conforme o programa Sem Contexto foi passando, esse projeto foi crescendo, eu me senti mais confortável para falar de coisas que eu considero, né, em sua forma bruta, conceitos absurdos, mas é que eu não acredito que eles são tão absurdos assim, dado a pessoa ter acesso a informações suficientes e conhecimento diverso e variado suficiente sobre várias questões, tá ligado? Porque isso daí é o que eu trato pra mim mesmo, sabe? E daí não é uma questão assim, né? Pra tentar exorcizar um fantasma do meu passado, né? Por eu saber que já fui acusado por outras pessoas, inclusive em conversações pessoais, de falar de uma forma que dá a entender que eu estou enxergando meu interlocutor como um imbecil, como um idiota, e por isso eu tenho que me fazer extremamente claro, senão ele é um imbecil, porque ele não está me compreendendo na minha genialidade. E tipo, não é, de maneira alguma é isso que eu tento fazer, tá ligado? Não é mesmo, justamente porque eu uso eu mesmo como ponto de referência, tá ligado? Eu acredito que eu sou um cara que tem um aprendizado lento, tá ligado? Eu vejo mais essa expressão no inglês, né? Que é slow learner, né? Que é aprendizado lento. O que eu quero dizer com isso? É que assim, eu acho que eu entendo muito bem as coisas, só que eu entendo as coisas no meu ritmo, tá ligado? Eu não acho que eu entendo bem se tu gritar comigo, se tu me xingar, se tu, sabe, se tu me falar uma informação nova, mesmo que aquela informação nova seja verdadeira, né? Provavelmente eu vou precisar de um tempo para digerir, tá ligado? Mesmo que ela seja um fato real e eu vou ver que aquilo lá é verdadeiro e eu não, tipo, vou ter que lidar com ele. Vai levar um tempo para eu digerir. Então, eu sei que eu não aprendo na base do grito, do berro, com esse tipo de coisa, não me transmite conhecimento, tá ligado? Eu não sou uma pessoa que aprende sob pressão, eu não sou uma pessoa que aprende se tu começar a me apertar, sabe? Simplesmente o meu cérebro para de funcionar e o aprendizado vai embora. Só que eu também nunca, tipo, isso nunca foi razão pra eu me achar um imbecil, tá ligado? Eu consigo ver que essa é uma diferença que eu tenho claramente para outras pessoas com aprendizado lento. O fato de eu me considerar alguém com aprendizado lento nunca foi uma questão limitante pra mim. Só que eu tive que me entender, sabe? Tipo, tá, eu entendo bem as coisas, eu aprendo direito, mas eu tenho que me dar o tempo para refletir, para ponderar, para pensar a respeito, para conseguir traduzir aquilo que eu recebi para minha linguagem, para aquilo fazer sentido, para aquilo ser absorvido de fato, tá ligado? Eu preciso desse tempo, senão eu não aprendo porra nenhuma, sabe? Então, é o tipo de coisa que, por eu ser um slow learner, eu não tento ensinar para os outros rápido, eu não tento ensinar para os outros a parte final de uma coisa que para mim mesmo, até eu conseguir chegar até aquele ponto, eu tive que passar por tantas outras coisas, tá ligado? Tantas outras coisas até aquilo lá fazer qualquer sentido para mim. Então não faz sentido eu esperar que os outros, sabe, entendam, interpretem, aceitem aquilo num ritmo completamente, sabe, que nem o meu foi assim, para muitas dessas coisas. Então, essa é uma das minhas, assim, foi um dos meus norte, né, na criação deste programa, e eu acredito que aqui eu posso até ser, tipo, melhor recebido, entendeu? Talvez essa minha personalidade, esse meu jeito, essa minha forma de me expressar, essa minha eloquência e assertividade, como já falei mais de uma vez aqui, na vida real, várias vezes esteja traduzido como sentimentos que eu não quero que as pessoas, tipo, não quero que isso seja, tipo, quando eu tô sendo eloquente, assertivo, o que eu quero passar é exatamente essas próprias expressões, sabe? Eloquente e assertivo quer dizer que eu quero que as minhas palavras sejam levadas a sério, entendeu? Eu não vou perder meu tempo falando e deixar que, no final daquilo que eu gastei energia e esforço para falar, o meu ouvinte faça parecer que o que eu falei é imbecilidade, é estupidez, não faz sentido, tá ligado? Justamente porque o que eu tô compartilhando aqui, e geralmente o que eu compartilho com a maioria das pessoas, não foi tirado do nada, sabe? Como eu já falei várias vezes, raramente eu falo em voz alta para os outros aquilo que eu já não tenho falado em voz alta para mim várias vezes, sabe? Então, assim,
eu já filtrei comigo mesmo, né? O que eu estou em completo acordo é que as outras pessoas podem divergir do meu posicionamento. Só que daí você tem um abismo entre as duas coisas, sabe? Tem um abismo entre a pessoa entender o meu ponto e não validá-lo, ou quando a pessoa sequer entende aquilo que eu quis dizer, não porque ela é burra, imbecil, estúpida, blá blá blá, mas porque a minha cosmologia, a minha forma de enxergar o mundo, as minhas posições, as coisas que importam ou que não importam para mim, enfim, uma série de fatores fizeram com que as minhas palavras, em vez de serem bem recebidas com o impacto que eu acho que elas podem ser recebidas, foram recebidas como outra coisa, tá ligado? Então daí, fazendo uso dessa eloquência e assertividade, eu garanto que isso aconteça, sabe? Eu garanto que isso aconteça e eu tenho mecanismos até pra, tipo, recuperar isso caso não tenha acontecido inicialmente, tá ligado? Se não for acontecido inicialmente, eu sou capaz de, bom, não é assim que essa conversação termina, tá ligado? Não é assim que essa conversação termina. E o ponto é, eu sei que isso pode ser muito mal percebido em comunicações pessoais. Agora, enquanto criador de conteúdo, quando a pessoa clicou aqui e ela não está sujeita a se ter um debate, porque de fato não tem como ser um debate, é eu falando sozinho, tá ligado? Agora, mas se ela está nessa posição aqui, entendeu? E ela não está se sentindo atingida pessoalmente, porque afinal não tem por que alguém se sentir atingido pessoalmente, sabendo que eu não estou falando para ninguém em particular, tá ligado? É uma relação que não tem por que as pessoas assumirem. Então eu acho que essas minhas características da minha personalidade se traduzem melhor, talvez, para essa figura nessa posição, tá ligado? De um criador de conteúdo, de um comunicador, e não de alguém que tu queria de fato estar na tua frente conversando com aquele cara. Talvez se tu estivesse na minha frente, tu ia querer me dar um soco na minha cara. É bem possível, tá ligado? É bem possível. Então agora, mas aqui como tu não tem que se relacionar comigo a níveis pessoais, talvez essas minhas características permitam que eu seja um comunicador interessante, né? Alguém que argumenta bem, que articula bem, que permite que os outros entendam os passos mentais que ele faz, mesmo que as pessoas não concordem comigo. E é por isso que eu disse que eu consigo falar de uns negócios que, quando eu penso assim, caralho, mano, olha o que eu tô me sujeitando a falar na internet. Só que depois que eu ouço aquilo lá, eu fico, de fato, impressionado. Eu fico impressionado, assim, eu fico, mano, eu conduzi muito bem um negócio que geralmente quando eu ouço outras pessoas, tipo, muitas das coisas que eu falo na realidade eu nunca vi outra pessoa tentando falar, ou pelo menos não com os argumentos que eu dou, com os pontos que eu dou. Isso daí também é outra coisa recorrente que vocês me ouvem falando, sabe? Eu também gostaria de ouvir se alguém acredita que tem gente muito parecida comigo falando coisas bem parecidas e utilizando os mesmos pontos de partida para chegar aos mesmos pontos de chegada, sabe? Se vocês conhecem pessoas assim, eu gostaria que vocês me apresentassem. Ainda mais agora que tem 200 programas e tu pode de fato entender mais ou menos como é que eu sou. Porque assim, cara, que tem pessoas semelhantes comigo, eu estou careca de saber, né? Estou careca de saber que tem gente que tem traços semelhantes comigo. Tanto na forma de se expressar, quanto na forma física também, é claro. Mas a forma física é mais significante, né? Mas eu digo mais assim na parte, assim, na forma de se expressar, os termos que utiliza, enfim. E até mesmo alguns pontos individuais das minhas crenças. Eu sei que essas pessoas existem, tá ligado? Só que agora, eu não posso dizer pra vocês que eu encontro muitas pessoas que abrangem o meu coletivo, sabe? Inclusive, eu tô acostumado a gostar dos outros justamente sabendo que eles não são iguais a mim. O que eu quero dizer com isso? É normal que eu goste de um cara, assim, eu acho esse homem ou essa mulher interessante e eu sei que ela tem um viés mais científico. E é normal que eu, em 100% das vezes que eu ouvir aquela pessoa falando, eu vou sempre estar em desacordo com ela quando ela entrar num viés muito materialista. Isso não quer dizer que eu não vou gostar da pessoa, que eu vou achar ela uma imbecil, que eu vou desprezar a personalidade dela, sabe? Enfim, não quer dizer mesmo. Só que agora, não é porque eu acho aquela pessoa interessante por um lado, que tudo que ela falar sobre essa vida e a forma de viver e tudo que ela considera certo, errado, interessante, inteligente, eu vou validar, tá ligado? Não é bem assim que funciona. Então, eu de fato não conheço muitas pessoas que me representam como eu sou por inteiro, tá ligado? Tem pessoas que podem ter, quando eles falam de certos temas políticos, eles têm certo alinhamento comigo. Mas agora, essas mesmas pessoas talvez não tenham um alinhamento muito parecido comigo em questão, assim, sei lá, de gosto para entretenimento, ou também, né, com essas percepções cosmológicas, assim como também eu posso conhecer pessoas que têm visões cosmológicas que se parecem muito comigo, só que na hora de falar sobre como que a vida material deve ser vivida, que eu também gosto de falar, que eu também quero fazer parte, tá ligado? Que também faz parte da identidade desse programa.
sabe? Só que eu não nego nenhuma das duas coisas, entendeu? Eu quero poder falar dessas duas coisas e quero ser honesto quando elas se tocarem, mas eu também tento fazer a distinção. Tipo, quando eu vou fazer um programa com caráter político, eu tento nunca sair do caráter político, no sentido assim de que já é um tema sensível, complexo e delicado muitas vezes. Então não tem por que adicionar mais uma camada que eu acredito que sim que exista, que é a camada da espiritualidade e outras questões assim que eu poderia adicionar também, né? Mas eu tento manter essa distinção. Só que também em alguns momentos eu gosto de tocar essas ideias, porque na minha vida pessoal, sozinho, no íntimo, elas se tocam, sabe? Tudo o que eu sou, tudo o que eu acredito se toca, sem exceção. Só que, né, para me relacionar com os outros seres humanos e não ser tão insuportável quanto eu já sou, eu preciso, então, assim, olha, tudo bem, eu não vou pegar assim, eu não vou trazer à tona tudo que eu acredito o tempo inteiro, porque ninguém se importa, tá ligado? Ninguém além de mim se importa o suficiente com essas coisas. Então, assim, não tem porquê, sabe? É simplesmente insuportável. Só que agora, o programa Sem Contexto nasce praticamente dessa necessidade. Hoje em dia eu compreendo melhor disso, né? Eu compreendo melhor que foi por isso que esse projeto sequer iniciou. Porque eu tava num ponto da minha vida que eu precisava ter esse ponto de escape, tá ligado? Eu tava, enfim, tava tendo rompimentos pessoais de um lado e pro outro, né? Período pandêmico, etc e tal. E eu sabia assim, mano, se eu não criar esse espaço onde eu posso ir lá extravasar pensamentos, reflexões, teorias, enfim, colocar pra fora esse lado meu que é real, que é autêntico, que de vez em quando eu consigo transmitir, entendeu? Quando eu tava num relacionamento amoroso, de vez em quando até em noites individuais, eu saio com uma mulher ou recebo uma mulher na minha casa, eu também falo um monte de coisa, sabe? Eu sou um conversador pra caralho. Só que ainda assim é uma relação pessoal e eu também tento não exagerar certos pontos, eu tento assim, tô conhecendo o ser humano, então, né, é importante, né, fazer o meio termo. Geralmente, para eu de fato, sabe, é uma das coisas que é uma das razões pelo qual eu gosto de relações duradouras, né, e gosto de amizades de longo prazo também, porque eu sei que, assim, nunca vai ter alguém que eu vou conhecer e eu vou poder despejar tudo que eu sou, porque, direto, sabe? Em primeiro lugar, porque não faz sentido. Em segundo lugar, porque eu sei que a vida não é assim, tá ligado? A vida exige uma construção, tá ligado? E o próprio programa Sem Contexto mostra muito disso, sabe? Eu fiz 200 programas e eu não sei quando que chegou o momento que eu falei, bom, agora eu já falei o ponto suficiente pra, né? E também tenho noção de que, olha, por exemplo, esse aqui é o programa Sem Contexto 200. Pode ter um monte de pessoa que me conhece a partir desse programa aqui, sabe? Só que daí agora o personagem já tá desenvolvido, tá ligado? O personagem tá completamente desenvolvido, então se tu não gostou do que tu viu aqui, tá ligado? Em primeiro lugar, pra mim não tem problema nenhum desagradar os outros, porque se o cara se sentir desagradado, o melhor que ele pode fazer é nunca mais me escutar mesmo, né? Mas agora, se ficar intrigado, se ficar interessado, tem que acompanhar na ordem cronológica assim, sabe? Essa era a minha intenção, essa era a minha pretensão. Porque assim, cara, eu não queria gravar um programa baseado em ficar repetindo todas as outras baboseiras que eu já ouço outras pessoas falando, tá ligado? Se eu não fosse poder ser autêntico e legítimo, se eu não fosse poder trazer as coisas que eu já trago em conversações reais, presenciais, tá ligado? É um negócio assim que eu nunca, por exemplo assim, eu não sei muito bem se eu acho que dá pra falar dessa forma, né? Eu nunca pensei assim em mim como um comunicador na minha vida pessoal, mas é o tipo de coisa que eu sempre soube que eu era excelente em fazer comunicação, tá ligado? Então, sei lá, eu nunca encarei isso como algo profissional, tá ligado? Eu nunca me enxerguei como ser um jornalista ou algo do tipo assim, e esse tipo de coisa. Nunca era para esse lado que eu levava, justamente porque mas eu considerava um bom comunicador nessa forma assim de pensador livre, tá ligado? Nessa forma de poder defender aquilo que eu acredito pelas razões que eu acredito, mas na minha vida particular e pessoal, eu sempre tive exemplos claros de que eu passava minha mensagem. De vez em quando ela não era bem recebida, tá ligado? De vez em quando eu falava mais do que eu precisava, mais do que eu deveria. A realidade, mais do que de vez em quando, né? Constantemente, né? Essa daí é um bagulho comum da minha vida. Não é saber o quanto que eu posso falar, é saber quanto que eu tenho que parar, tá ligado? O típico da mim é saber a hora de parar. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso. Mas, né? Aí agora,
Então, eu sempre soube, sabe, que eu sabia passar adiante uma mensagem. Eu sempre soube que quando eu começo a falar, as pessoas me escutam. Eu sempre soube que eu sou considerado uma pessoa que fala bastante e também tal. E eu não tenho muito problema que as pessoas saibam que eu falo bastante, né? Mas eu sempre me incomodei também, né, com as pessoas que fazem como se isso fosse um problema, né? Até porque, em primeiro lugar, se a pessoa não gosta de me ouvir falar, boa pessoa ela não é, tá ligado? Isso daí é outra coisa assim, olha, isso daí totalmente, uma opinião totalmente pessoal, claro, né? Mais uma vez, você sabe que eu não sou relativista, então as minhas opiniões não são relativas, sabe? As minhas opiniões vêm do meu lado pensando em mim. Então eu digo pra vocês, ó, qualquer pessoa que vai dizer que não gosta de me ouvir falando, essa pessoa não é legal, essa pessoa não é bacana, essa pessoa assim, ela não precisa nem gostar de mim enquanto pessoa, mas dizer que me ouvir falando é chato, desinteressante, os meus assuntos são, sei lá, tentar desmerecer a minha retórica, sabe? Pra mim, só expõe a antipatia pessoal que a pessoa tem por mim, tá ligado? A pessoa pode não gostar de mim, mas agora dizer que eu faço má comunicação, dizer que eu não sei me expressar, eu não sei me relacionar com as ideias, eu não sei refletir sobre aquilo que está dentro da minha cabeça e traduzir isso para o mundo e passar adiante mensagens. Isso daí não tem como, tá ligado? É tipo, é incontestável essa etapa, né? Mas eu sei que só pelo ter essa vontade, né? Não é nem necessidade. Talvez seja uma necessidade de estabelecer tantos fatos, até mesmo esses fatos a respeito de mim mesmo, fatos positivos a respeito de mim mesmo, sabe? Isso já torna o meu discurso meio antipático para certas pessoas, né? Porque daí tem várias questões. Talvez seja porque a pessoa não gosta de elogiar a si mesmo e daí ela se incomoda, ou porque a pessoa não gosta de mim, ela também já não gosta de mim, então ela fica incomodada que eu utilizo a minha plataforma para promover as minhas capacidades também, tá ligado? Mas enfim, então, esse programa aqui não é um bom programa de apresentação, né? Mas o que eu tô querendo, tudo isso que eu tava falando eu queria criar um projeto até onde eu podia fazer isso aqui que eu fiz agora, tá ligado? Pra eu sequer chegar ao ponto de eu poder me sentir totalmente livre para ir externalizando os pensamentos da forma que eles vão surgindo, eu tinha que, em primeiro lugar, eu tinha que criar uma espécie de público, eu acredito que de alguma forma eu tenha, né? Como eu falei, eu sou insuportável, se alguém me suporta, porque ela deve gostar de alguma coisa aqui, tá ligado? Alguma coisa que ela gostou, porque senão eu já tinha ido embora, sabe? Ninguém fica sujeitando a isso, sabe? É muito masoquismo pra eu compreender. Então eu tinha que conseguir criar um público, tá ligado? Eu não queria eu me ajustar ao público, eu não queria descobrir o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas gostam, o que é interessante pra elas, tá ligado? O que as pessoas estão querendo. Foda-se, tá ligado? Foda-se. O que eu tô querendo, o que eu quero falar, o que tá passando na minha cabeça. Aí passou por várias etapas, né? Eu comecei totalmente no mundo material, mas não que as coisas do mundo material também não sejam importantes. Fui para coisas que eu achava interessante, como política, mas também bastante coisas pessoais, porque eu acho que humaniza a parada e aproxima as pessoas e tudo mais. Sou muito bom em provocar reflexão nas pessoas, utilizando eu como base, gosto de trazer a minha vivência, minhas experiências, e fazendo isso, acredito que eu sou capaz de estimular as pessoas a fazerem o mesmo, sabe? A refletirem sobre capítulos particulares, especiais da sua vida, tanto positivos quanto ruins, sabe? As mensagens que a gente tira desses cenários mentais que a gente revisita constantemente, sabe? Então, eu gosto de falar, eu tenho uma certa sabedoria intrapessoal que eu gosto de transmitir para os outros, tá ligado? Eu acredito que... E também tem aquela coisa que eu já falei várias vezes. Tem um monte de gente... Quando eu falo esse tipo de mensagem, eu vejo que tem gente que gosta de deturpar também, tá ligado? Esse cara tem a presunção de achar que tá passando algo legal pros outros. Tipo, como isso deveria ser algo ruim, tá ligado? Como eu deveria estar me envergonhando de estar externalizando em voz alta que eu acredito que eu posso passar algo que é bacana pros outros. Se tu acredita que o que eu tô passando aqui não é bacana, que não tem valor, que é prejudicial, que tu tá além disso, tu sabe mais do que eu de já transcender essa pauta, que ótimo, tá ligado? Mas eu tô pensando justamente em pessoas que talvez nunca tiveram essa oportunidade. Por qualquer razão que seja, cara. Aí eu não tô fazendo juízo, tá ligado? Aí eu não tô fazendo juízo. Só que agora, eu realmente acho, daí tem a ver com essas convicções, sabe? A minha vida que eu vivi, eu nunca fui tratado como um imbecil por causa dos meus discursos. Eu já fui tratado como arrogante, já fui tratado como exagerado, eu já fui tratado como... Enfim, como várias outras coisas, já me xingaram de várias coisas, assim, sabe? Só que uma expressão recorrente na hora das pessoas quererem me humilhar e me desmerecer nunca foi a minha falta de inteligência, né? E eu ainda nem acredito que
o que eu seja necessariamente inteligência. Você sabe que eu não gosto dessas... Tipo, não sei se vocês sabem, né? Mas eu não sou ligado nesses bagulhos assim, dessa inteligência acadêmica e QI, essas medições eu acho que são reducionistas do que de fato é a sabedoria humana, sabe? Então, assim, eu não sou apegado a esses detalhes. Só que, utilizando como que o resto do mundo se relaciona a mim, tá ligado? Eu não posso vir aqui, reescrever minha própria história e despejar pro mundo uma realidade alternativa, que é, por onde quer que eu passasse, eu era enxergado como um imbecil e o mundo inteiro achava que eu era um acéfalo, ninguém me dava ouvidos. Não, tá ligado? Não. Era justamente o contrário. Era comum eu ficar falando e várias pessoas ficassem assim, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Falar, nossa, nunca ninguém tinha falado dessa forma, esse tipo de assunto pra mim. Ou, enfim, reações que tipo, pra começar, eu gosto, né? Eu sou honesto, sincero pra dizer que, olha, se eu não quisesse ser admirado, eu nem abria minha boca, tá ligado? Se eu não quisesse que alguma coisa que eu falo extraia algo positivo de quem tá me ouvindo, eu ficava quieto, tá ligado? Não faz sentido falar e esperar despertar ódio das pessoas, né? Mas, honestamente, eu não tô... Isso daí é tanto eu, tá ligado? Eu sou tanto isso que várias vezes eu tô fazendo isso porque é o jeito que eu me relaciono com as situações, com os cenários, com as ideias, sabe? E de vez em quando eu vejo que só eu vivendo a minha vida normal extraía relações assim, sabe? Reações de, sabe, homens, amigos, assim, ou sujeitos pouco conhecidos também, que falavam assim, caralho, Renan fala um monte de vários assuntos, tem algum assunto que esse cara não sabe, que eu não sei o que lá. Já ouvi muito, tipo, demais. E também, como eu já falei, assim, quando eu vou tentar flertar, quando eu vou tentar me relacionar com uma mulher, quase sempre, cara, sei lá, não sei, não vou inventar um dado, uma porcentagem, mas o que é o mais comum pra mim, que marca algum avanço na minha tentativa de flerte com uma mulher, é quando nossos papos estão progredindo, envolve papo, envolve conversa, e delas começam a soltar comentários como assim, eu tô gostando de falar contigo porque contigo dá pra falar sobre vários assuntos, sempre tem papo, sempre tem assunto, sempre tem ponto, sempre tem referência e tudo mais. Então, assim, eu sei, tipo, disso, tá ligado? Não importa se eu tô gravando um programa ou não importa nada, sabe? Isso é quem eu sou, tá ligado? Não é isso daí que é o meu problema, não é isso daí que seria considerado um defeito em mim, sabe? A incapacidade de me comunicar, faltas de assuntos, falta de referência, enfim, né? Ser desinteressante intelectualmente não vai ser esse aspecto que vai me sabotar na vida, tá ligado? Seria outras coisas além disso que pode ter certeza que defeito é o que não me falta, né? Mas vamos lá. Aqui eu tô pra falar bem de mim mesmo. Então é isso aí, né? Eu me considero um bom comunicador. Talvez o melhor comunicador do que um conversador, tá ligado? Eu também acho que eu sou um bom conversador, tipo, porque na conversa daí envolve outras questões, eu acho que eu sou um bom conversador, só que de vez em quando é que eu não tô interessado o suficiente na conversa para ser um bom conversador, tá ligado? Eu sei que quando eu estou num bom estado mental e eu quero extrair o melhor possível de uma boa conversa, eu sou capaz disso. Só que também para começar uma conversa é um jogo de dois lados, né? Então eu não vou botar o peso nas minhas costas de toda a conversa que eu estiver participando, ela tem que ser boa só porque eu estou envolvido nela. É evidente que eu sou capaz de ter uma conversa boa com qualquer objeto. Eu posso ter uma conversa boa com uma vassoura, posso ter uma conversa boa com um pires, tá ligado? Posso ter uma conversa boa com uma xícara, enfim, com uma esponja. Eu posso ter uma conversa boa com um objeto, mas eu não quero ter uma conversa boa com um objeto, tá ligado? Se eu tô conversando com o ser humano e ele não tá contribuindo de maneira alguma para aquela conversa ser minimamente estimulante, eu também posso ser uma pessoa, sabe, que não é divertido de estar por perto também, sabe? Então, assim, eu acho sim que eu posso ser um bom conversador também, só que bom comunicador é um pouco melhor, porque daí eu não tenho que dividir essa responsabilidade com outro ser humano, tá ligado? E não tem dinâmicas de grupo, nada do tipo, aí está simplesmente nas minhas costas, né? E a própria, tipo, a existência desse projeto também nasce de um ideal extremamente presunçoso, sabe? Se vocês não perceberam, pra pensar qual era o meu plano lá no começo dessa história toda, né? Eu queria que um projeto que simplesmente se trata de mim falando sozinho, por si só, fosse considerado entretenimento, tá ligado? Essa era a pretensão. Não ia ter imagem, não ia ter porra nenhuma,
era só eu falando, tá ligado? Falando. Quando muito, teria alguma espécie de roteiro. Na maior parte das vezes, nem isso teria. Então a presunção já nasce até na cerne, sabe? Não tem como driblar, sabe? Se for honesto, não tem como esconder essa presunção. Que é simplesmente... O projeto eu vou falar... As pessoas vão me ouvir e isso por si só é entretenimento. E é óbvio que eu não tô falando disso como se meu projeto fosse assim, cara, para eu arrecadar milhões. Eu, tipo, estou totalmente os pés no chão, que de fato ele é. Mas assim, cara, para mim eu me dou por satisfeito, tá entendendo? Eu me dou por satisfeito. Isso daqui é praticamente assim, não sei, não dá pra chamar de diário porque eu faço muito pouco, né? Mas assim, ó, e também tem a intenção de ser falado pros outros. É um cenário muito específico, sabe? Não dá pra dizer que é pra mim, só pra mim, porque se fosse só pra mim eu desligava o gravador e tava sozinho, tá ligado? E não fazia pesquisa variada, e não pensava em certas referências, e não pensava em como me fazer claro pros outros. Então, sim, tem a intenção de ser eu buscando me comunicar com ouvintes variados. Isso com certeza faz parte do projeto também e cada episódio isso também tá junto, sabe? Só que então é uma união bem, pra mim, muito interessante, sabe? É eu querendo transmitir certas coisas que são minhas ou estão em mim o mais autêntico possível. E além de ser autêntico, é tipo assim, quase visceral, porque existe uma certa se polida, tá ligado? Existe uma responsabilidade que eu de fato tenho, que eu sinto que eu tenho, não responsabilidade assim, porque eu vou ser ouvido por milhões de pessoas e eu vou mudar a história do planeta Terra. Não é dessa forma. Só que assim, quem sabe as poucas pessoas que me escutam levam a sério as coisas que eu falo, sabe? Justamente porque, né, volta para aquela história de assertividade e eloquência. Quase tudo que eu falo dá essa impressão, não é verdade? Quase sempre que eu tô falando por uma coisa, sem que as pessoas se percebam, na metade do caminho elas estão me dando razão, elas estão sacudindo a cabeça assim e... sabe, e elas mudaram de lado, sem se dar conta. E, enfim, eu sei que, tipo, eu tenho essa grande capacidade de dar voz, tipo, de tornar as coisas reais, palpáveis, tá ligado? Eu torno as ideias, as abstrações, praticamente, assim, sólidas para as outras pessoas poderem tocarem junto comigo, sabe? Então, assim, se... eu tenho noção disso, sabe? Para outras pessoas pode ser, quem esse cara pensa que é? A convicção, a arrogância, blá, blá. Não, cara, é a realização de uma coisa que a minha vida foi assim, tá ligado? A droga da minha vida foi assim, e infelizmente eu não era, tipo assim, até quando eu sabia, eu fazia de conta que eu não sabia, e eu acabava gerando problemas, tá ligado? Eu acabava gerando problemas pra mim mesmo. Deixa eu ver assim se eu vou ser específico com algumas coisas assim e tal. Para criar. Não, isso daqui é muito pessoal. Eu não quero falar algo tão pessoal assim no momento disso. Então, perdão se vocês ficarem curiosos, mas não quero externalizar. Mas só saibam disso, tá ligado? Olha, eu tive na minha vida pessoal particular, cara, não numa vida pública com um monte de gente podendo corroborar o que eu tô falando. Mas na minha vivência íntima, eu passei por vários capítulos que, assim, tipo, ou as coisas deram certo porque eu me esforcei pra dar, ou as coisas deram errado porque em vez de eu trabalhar para as coisas darem certo, sabe, eu fiz merda praticamente quase de propósito. E daí eu vou ficar mais específico para ser mais subjetivo. Eu tô falando especificamente dessa parte de comunicação, tá ligado? De verbalizar, de externalizar as coisas, enfim. Teve várias vezes, assim, que se eu não tivesse me empenhado tanto pra passar adiante uma mensagem, as coisas não teriam acontecido, tá ligado? Seja pra me aproximar de alguém, seja pra resolver um problema, seja pra me envolver emocionalmente com uma pessoa, sabe? Isso teve que acontecer, sabe? Teve várias vezes na minha vida que eu não falasse, olha só, eu vou resolver. E quando eu digo resolver, não é assim, sabe, tão simplesmente assim, mas era assim, olha, era um bagulho consciente também, sabe? Eu vou me esforçar pra sair uma solução dessa parada. Com argumentação, com raciocínio, com essa influência que ela é colocada naturalmente, sabe? Aqui eu estou externalizando umas coisas assim que são... Eu não vou nem dizer que são delicadas, mas é que é uma daquelas coisas que eu tenho que tentar transmitir com essa responsabilidade. Mas assim, o que eu estou querendo falar é... Por que eu sei que tem gente que pode estar me ouvindo e leva a sério as coisas que eu falo?
Porque na minha vida pessoal, de vez em quando, eram os negócios que eu não queria que as pessoas levassem a sério. De vez em quando eu tava sendo sarcástico, sendo irônico. Só que eu tava sendo sarcástico e irônico durante tanto tempo que depois eu pensava assim, falava com a pessoa, caralho, por que tu tá levando a sério isso? Eu falava, porque tu não parava de falar isso, mas tu acha que eu tô falando sério? Daí a pessoa praticamente me dava razão, tá ligado? Praticamente dizia assim, tipo, sim, tipo, se tu fala pra mim é sério, praticamente, sabe? Aí eu tô simplificando uma frase que nunca foi dita, sabe? Nunca foi dita especificamente assim. Só que esse que é o ponto, entendeu? De vez em quando eu não me liguei que eu não podia brincar por certas coisas. Eu não podia brincar. Talvez outras pessoas pudessem, tá ligado? Aí tu vai dizer, Renan, que tu pensa que tá, blá, blá, blá. Como eu falei, cara, isso aqui é uma análise relativista. Eu não tô me relativizando com ninguém. Eu tô falando de mim dentro da minha própria história e eu sou capaz de observar e saber isso, tá ligado? Saber que se eu tivesse levado a sério certas coisas que eu não levei, talvez certos problemas não teriam acontecido, sabe? Certos problemas que eu ajudei a criar não teriam sido criados, mas é que, de certa forma, eu sabia, mas eu não sabia, tá ligado? Eu nem posso mentir pra vocês porque eu não sou materialista. Eu sempre soube desse meu poder de influência. E daí não é poder, tipo, não é uma vibe assim, tipo, arrogância, não, tá ligado? Mas, cara, é o jeito que eu me expresso, eu me tornei assim, tá ligado? É um fardo agora que eu não posso me desvencilhar, sabe? Eu criei uma personalidade, ou me deram, enfim, como vocês quiserem fazer, sabe? Eu desenvolvi ou me deram essa personalidade que quando eu começo a falar sobre as coisas, ainda mais as coisas que eu acredito e que eu gosto e que eu me importo, eu consigo me impor, sabe? Eu sou pujante na hora de transmitir as ideias. Elas têm impacto, tá ligado? Eu não posso fazer de conta que não tem, tá ligado? Eu não, até quando eu quero fazer de conta que não tem, eu não posso. Até quando eu quero desligar, eu não posso desligar, tá ligado? E até certo ponto, eu me dou liberdade aqui nos programas sem contexto, quando eu quero compartilhar com vocês algo banal, trivial, ou que eu não preciso que vocês dêem credibilidade, eu tento colocar aquele disclaimer, aquele esclarecimento, eu tento falar, isso aqui é uma brisa louca, uma brisa selvagem, porque de fato eu quero que as pessoas entendam, porque, de certa forma, assim, eu acabei de falar que eu não tenho como desligar. É óbvio que eu tenho como ser o máximo de... Eu posso ter o máximo de honestidade intelectual possível e tentar transmitir pro meu ouvinte quando que eu quero que eles me levem a sério e quando que eu quero que eles não me levem a sério. Só que também não preciso falar esses comandos tão, assim, tipo, de maneira tão clara assim, tá ligado? Quando eu tô falando sobre um bagulho que eu quero ser levado a sério, eu não preciso dizer, gente, me escutem, me levam a sério. Até porque, meio que, se tu tá me dando ouvido, tu não tem opção, tá ligado? Se o cara não quer me levar a sério, o melhor que ele pode fazer é parar de me ouvir. Se ele começar a me ouvir, depois pode ser tarde demais para ele achar que ele pode desligar essa parte dele, sabe? Pode ser tarde demais para ele fazer de conta que ele vai deixar de me ouvir. Porque eu vou morar na cabeça dele, tá ligado? É outra coisa assim, sabe? Nesse mundo moderno as pessoas têm essas expressões, né? Eu até gosto delas, como é que é assim, alugou um apartamento na cabeça de fulano, sabe? Eu até gosto porque eu sempre fui a pessoa, antes dessa expressão se tornar popular, eu era a pessoa que alugava o apartamento na cabeça dos outros. Só que eu não alugo o apartamento, tá ligado? Eu esculpo, sabe? Eu ergo um verdadeiro palácio mental dentro da cabeça dos outros. Porque a minha vida também me mostrou ver isso, sabe? O quanto que as coisas que eu falo moram dentro da cabeça das pessoas, a ponto assim, de vez em quando, eu achar que eu tô fazendo um comentário trivial, e daí, meses ou anos depois, eu descubro que aquilo lá morou com a pessoa pro resto da vida dela, praticamente, sabe? E eu penso assim, mano, tem que tomar cuidado, tá ligado? Tem que tomar cuidado porque de vez em quando não é essa a intenção. Às vezes eu quero e às vezes eu gosto. É até por isso que eu não, tipo, eloquente, essa atividade eu queria ser sempre. Tipo, não sempre, mas eu quero dizer que sempre visei em ser uma pessoa assim. Só que junto com isso, eu também adquiri uma capacidade até de ser... não sei qual é a expressão que eu vou usar, mas assim... Eu tenho grande capacidade de incomodar por vontade própria, sabe? Eu sei como, se eu quiser incomodar alguém, se eu quiser falar algo que vai de fato incomodar, vai gerar desconforto, vai gerar, enfim. E não é nem ofensa, tá ligado? Porque ofensa, baixa, chula, isso daí, assim... Eu não vou dizer que essas coisas não ofendem os outros. Até ofendem, mas as pessoas entendem que, na verdade, a ofensa é só uma forma de externalizar uma raiva pessoal que tem pro outro, sabe? Tipo, sendo bem vulgar e explícito pra não ficar muito abstração no que eu tô falando, quando tu chega alguém, fulano é um filho da puta, fulano é um pau no cu, um arrombado do caralho, tipo, essas palavras em si, em essência, elas não querem dizer caralho nenhum, não significam nada, sabe?
A gente simplesmente entende que tu tem um sentimento passional de raiva contra aquele alguém, raiva ou talvez ódio, alguma coisa do tipo, e tu tá externalizando através dessas palavrões, sabe? Esse filho da puta, esse pau no cu, tá ligado? É simples assim. Isso pode gerar raiva nos outros momentaneamente? Até pode. Assim como eu descobri que alguém tá me chamando de filho da puta, pau no cu pelas minhas costas, pode me deixar incomodado? Até pode. Mas assim, não é. Pra mim, pelo menos, não é o grosso do que vai me tirar do sério. O que te incomoda, de fato, é as pessoas falarem algo mais substancial, sabe? Algo pessoal. É uma crítica mais pessoal, tinha um julgamento de algo que tu fez ou que tu falou. Enfim, ainda mais quando aquela coisa que a pessoa tá falando bate com aquilo que tu sente de fato, né? A pessoa te julgar por algo que tu não concorda, sabe? Tipo, um exemplo assim, ou, por exemplo, ou algo que tu concorda até, sabe? Por exemplo, alguém falar que eu não me zoar por causa da minha aparência, sabe? Tipo assim, não tem nada que alguém possa falar de novo sobre a minha aparência que eu já não tenha ouvido antes e que eu não saiba que é aquilo que as pessoas recorrem pra tentar me golpear. Porque, né, eu não sou perfeito, mas as pessoas são baixas e elas apelam pra essas coisas mais toscas, que nem efeito prático tem. Claro que para te golpear alguém de maneira mais substancial, na hora de xingar, ofender ela, você tem que ter certo conhecimento sobre o que ela é, o que ela valoriza, para saber o que machuca, né? Então, eu também tenho essa noção. Mas eu quero dizer que, ao longo da minha vida também, eu descobri que eu poderia incomodar bastante, ao contrário de outras pessoas que não têm o dom, talento, a capacidade de tirar os outros do sério só com o que fala, porque a pessoa não é desenvolta, não tem um vocabulário bem estruturado na hora de elaborar por que alguém, tipo, não é nem porque alguém deveria não gostar dela, alguém deveria odiar ela, mas enfim, a pessoa não se expressa de uma forma que vá, sabe, acertar os gatilhos emocionais dos outros. Eu, por outro lado, várias vezes, se eu quiser, eu posso, tá ligado? Ainda mais se eu te conheço o suficiente para saber o que de fato é algo pessoal, o que de fato é algo que te incomoda e o que de fato é um teto de vidro, tá ligado? Eu sei exatamente como chegar naquele teto de vidro e atirar um tijolo, tá ligado? Atirar um tijolo, deixar arrombado aquela merda, sabe? E geralmente as pessoas nem... Tipo, é raro alguém conseguir esconder de mim, sabe? É raro alguém conseguir esconder que eu atingi eles. Geralmente as pessoas elas são tão atingidas que a reação delas é expor de volta, sabe, na hora. Né? Mas tem outros que não, tem outros que na hora eles fazem de conta que não se incomodaram, que não foi nada demais, e de vez em quando isso foi feito sem querer, tá ligado? Às vezes é de propósito, isso que eu tô querendo dizer. Eu desenvolvi essa capacidade porque tem gente de vez em quando tu quer, eu pelo menos quero, sabe? Tipo, é um grande desperdício, né? Saber que nas tuas capacidades, assim, nas capacidades de comunicação, uma das que tu tem é incomodar alguém de fato, porque tem um monte de gente, cara, que consegue se fazer de louco pra várias coisas, sabe? Tem um monte de gente que tem sangue de barata, tem um monte de gente que tem uma personalidade que pra eles podem, assim, ó, se fazer de louco, sabe? E tal. Só que eu gosto de ter uma personalidade capaz de atingir essa gente, tá ligado? Eu adoro, inclusive. Eu adoro, então, assim, apesar de ser ruim quando eu acabo golpeando alguém que eu não quero e acabo criando transtorno que de fato eu não queria, porque já aconteceu, de vez em quando, sim, é muito bom ter as ferramentas para expor ou para desmascarar, sabe? Para atingir alguém que tu tá vendo que a pessoa tá, sabe? Tá cheio de merda, né? Aí eu tô traduzindo a expressão full of shit, sabe? Do inglês mesmo. Que daí eu não sei como é que seria uma boa expressão, mas pra traduzir o que eu tô querendo falar, sabe? Mas enfim, tu tá vendo que aquela pessoa tá falando assim, cara, é ladaia. Eu vou tentar traduzir, não sei se ladaia vai ser a boa tradução também, sabe? Mas tu tá vendo, cara, aquela pessoa, se tu falar certas coisas, ela vai, aquela monte de baboseira vai por água abaixo, tá ligado? O discurso some, ou porque tu sabe uma realidade que quando tu falar aquilo lá, a pessoa vai parar de falar sobre aquele assunto porque ela tá, tipo, falando de algo que ela não deveria, ela tem coisa mais importante pra se preocupar antes daquilo, sabe? E daí, tipo, tu poder fazer essas coisas e não fazer, pra mim é desperdício, tá ligado? Tu ter uma personalidade que te permite pegar e falar, não, cara, essa pessoa é uma pessoa escrota e ela tá usando a escrotidão dela na minha frente e ela não devia estar sendo escrota, né, agora, porque alguém vai pegar ela no pulo do gato e vai expor ela pela escrota que ela é, tá ligado? Então, assim, por esse lado, eu quero ter essa capacidade, sabe? Eu não quero ser uma pessoa incapaz de incomodar os outros com as minhas palavras. Eu não quero que as minhas palavras sejam só macias, só doçura.
eu quero sim poder golpear, atacar, sem erguer a mão pra ninguém, tá ligado? Eu quero sim poder atingir as pessoas quando eu quiser através das palavras, só que, ao longo da minha vida eu notei que, infelizmente, por ser assim, eu acabo sendo assim até em momentos que eu não quero. Então, enfim, eu posso que para muitas pessoas essas grandes contextualizações, explicações, não sei se estão sendo desinteressantes ou se pelo menos estão sendo assim insuportáveis nesse sentido, mas é para transcrever que honestamente eu tenho sim uma certa responsabilidade com o programa que eu faço, não por ser um programa ouvido por muitas pessoas, mas talvez as poucas pessoas que me escutem se importem com o que eu falo, sabe? Levem a sério quando eu tô fazendo minhas críticas sociais, eles pensam que eu tenho fundamentos, porque eu gosto de expor fundamentos, sabe? Tudo que eu falo aqui, cara, eu não tenho a presunção de estar coberto de razão e a pessoa concordar comigo. Tipo assim, eu vou dizer que do meu lado eu acho que eu estou com razão sim, tá ligado? Só que agora, eu não tenho a presunção de ser recebido dessa forma, sabe? Eu não vou falar, mesmo que eu acho que são bons pontos, são bons argumentos, e o meu resultado esperado é que a pessoa diga, meu Deus, isso foi sensacional, mudou a minha vida. Não é mesmo, sabe? Só que agora, o meu resultado final é provocar reflexão, a pessoa levar em consideração os pontos que eu falei, que eu expressei, para pelo menos validá-los, tá ligado? Pelo menos validá-los. Pode não concordar, pode não mudar a opinião da pessoa e tudo mais, mas ela vai ter que saber que, olha de onde que eu tirei. Olha de onde que vem esse raciocínio, olha de onde que vem esse fundamento. Tu discorda? Fala porque tu discorda, mas olha, foi fundamentado, entendeu? Não é uma palhaçada, não é uma estupidez, porque eu de fato pensei sobre esse tema, eu de fato me coloquei sobre esse assunto, e de vez em quando são alguns assuntos que eu tô pensando desde sempre, tá ligado? Desde sempre, praticamente, não tem uma data específica para eu definir, tá ligado? Quando que aquilo lá se tornou importante pra mim? Eu teria que dizer quando que não foi. E a resposta é nunca não foi importante pra mim, tá ligado? Sempre teve importância. Mas enfim. Então, esse tipo de programa é um exemplo até para outros assuntos, sabe? Porque, sabe, a pessoa gosta dos assuntos políticos que eu falo. Mas daí quando eu vou falar para os assuntos que são mais assim, espirituais, ou falando de questões históricas que ela não está disposta a aceitar, talvez, ou concordar que seja, eu quero que ainda a pessoa consiga me ouvir e ela não achar que eu sou um maluco, porque se ela achar que eu sou um maluco que fundamenta as minhas crenças no nada, ela talvez diminua o peso que ela dá para os meus discursos que não são sobre isso, sabe? Porque, sabe, ela pensava assim, pô, o Renan falando uns bagulho legal que tem a ver com a história, com a estrutura, que história, né? Pode ser história também, né? História factual, no caso, ou supostamente factual, né? E a estrutura da sociedade, ele tem uns pensamentos relacionados àquilo que eu acredito também, só que ele fala desses assuntos aqui, dá pra ver que ele é um cara, sabe, que acredita no nada, troco de nada. E não, na minha opinião, nada que eu falei aqui é do nada, troco de nada, tá ligado? Eu já escutei todos os programas sem contexto, eu quase nunca fiz correções. Quer dizer que eu tô coberto de razão em todos eles? Não, cara, mas assim, até aconteceu assim, pra começar, quando é algum erro assim de data, algum detalhe, algum nome, foda-se, sabe? Mas conceitualmente, tá ligado? A maioria dos negócios ali que eu falo, eles poderiam ser explicados de outra ótica, mas daí não é porque eu tô, tipo, posso estar errado também, sabe? Só que daí não é um assunto que essencialmente existe certo ou errado. Quer dizer que outra pessoa com outra opinião pode falar sobre aquele mesmo tema de outra forma, tá ligado? Só que agora traduzir aquilo especificamente, simplificar aquilo que eu tô falando, né? Até porque a maioria dos programas sem contexto são assim. Eles são livres, eles são multidisciplinares, digamos assim. Então, cara, pode deixar que eu sei muito bem até onde eu posso ir. De vez em quando, talvez eu vá longe demais, tipo assim, acabo exagerando, uso alguma afirmação que eu podia, tipo, não precisava ter ido tão longe na hora de falar. Talvez. Mas tem algumas coisas assim que eu sei que nunca, pra começar, não são nem comprovacionais. Então, eu não tenho problema nenhum de dizer, olha, daí, nesse salto aqui, eu sei que não tenho como comprovar, eu sei que daqui não há evidência, mas ainda assim é onde eu estou disposto a acreditar, baseado na minha intuição ou qualquer outra coisa que eu estou querendo validar aqui nesse momento, tá ligado? Então, eu sempre tento ser honesto com a minha audiência, aonde é algo que eu estou tirando de um fundamento, algo que eu estou tirando de uma intuição e algo que eu estou tirando de uma outra espécie de conhecimento, de sabedoria, de onde quer que ver, de onde quer que essa coisa venha, sabe? Então, eu tenho sim essa responsabilidade, sabe?
Então é outra razão de porque eu ambicionava esses programas longos, porque, cara, não tem jeito, sabe? Qualquer pessoa que escutou 5 ou 6 programas sem contexto, a realidade é que não tem como falar desses assuntos sem se estender, porque são complexos, cara. Faz muito tempo que eu não falo mal do imediatismo, vamos falar mal de imediatismo aqui de novo. Se tem uma coisa que não mudou nesses 2 anos que eu tô gravando esse programa sem contexto, é que eu continuo totalmente fechado com a ideia de que essa lógica imediatista é uma bosta, cara. Esses vídeos curtos, 5, 10 minutos, é uma bosta. TikTok é uma bosta. Não é uma crítica à pessoa individual que utiliza. Se tu gosta de usar, cara, se tu se diverte, se tu vê conteúdo, isso não é pra ti, pessoal. Eu tô falando uma análise antropológica, sabe? Um raciocínio hipotético e dedutivo. O que provoca mais lucro para uma sociedade? O imediatismo, tá bom? Tá funcionando? Essa lógica das pessoas achar que 5, 10 minutos serve para tudo, sabe? Que tu aprende alguma coisa num vídeo de 5 segundos, sabe? 5 curiosidades sobre não sei o que lá. A pessoa te fala durante 40 segundos essas 5 curiosidades, sabe? Tipo, não, na minha opinião, sabe? A minha opinião é que tu não precisa botar acima da tua, tu não precisa achar que ela é melhor que a tua, que ela é soberana e absoluta. Mas, na minha opinião, a lógica imediatista é uma bosta, sabe? Esses conteúdos, sabe, extremamente diluído, são uma bosta. Talvez eles foram uma bosta necessária, sabe? Precisou existir. Só que o mundo, algum dia, provavelmente, se Deus quiser, vai transcender além dessas pautas, tá ligado? E não porque eu tô decretando e porque, não, Renan, então a pessoa não pode ver TikTok, mas ouvir tu falando por 1h30 vai ser melhor. Em primeiro lugar, vamos ser honestos, a primeira coisa que eu vou falar, eu acho que sim, entendeu? Eu acho que 1h30 de um programa sem contexto vale mais do que 1h30 de TikToks aleatórios. Na minha opinião. Aí são coisas que não são comprováveis, não são verificáveis, não tem como fazer um teste laboratorial e fazer uma espécie de análise sobre qual dos dois conteúdos gera maior, sabe? Não sei nem qual a palavra que eu usaria para definir essa disputa. Então, se é para responder pergunta idiota, eu já vou responder com uma resposta absoluta, né? E, enfim, se fosse essa o que da questão, é melhor me ouvir por 1h30 do que ver 1h30 de TikTok? Sim, é melhor me ouvir por 1h30. Mas não é essa a questão, sabe? É sobre essa lógica imediatista em geral, sabe? Em geral. E, cara, citando eu mesmo, digo pra vocês que quase tudo que vale a pena nessa vida leva tempo pra ser feito, sabe? Então, e não é. E quando eu faço esses programas tão longos, tão extensos, e alguns assim que se ficam citando um ao outro, e eles até parecem que se repetem, né? Volta aquilo que eu falei no começo desse programa, quando eu disse que eu era um cara de aprendizado lento, porque acredito que muitos de nós somos, tá ligado? Muitos de nós somos assim, e muitos de nós não se ajustamos a esse mundo, sabe? De que 5, 10, 15 minutos, sabe, vai te servir alguma coisa, e como eu já falei algumas outras vezes, nem vai me colocar numa posição de estar abaixo desses vídeos, tá ligado? É justamente o contrário. Olha, quase tudo o que eu tenho interesse nessa vida não vai ser num vídeo de 5 minutos, sabe? Eu vou pegar as coisas de maconha, sabe? Não vai ter nenhum vídeo de 5 minutos de maconha que vai servir pra nada, pra mim. Pra nada, entendeu? Pra porra nenhuma. Porque eu já vi conteúdo demais, eu já li demais pra uma coisa dessa servir pra algo de novo pra mim. Tipo, pode ter uma única informação nova ali, entendeu? Mas não é isso que vai me ajudar a entender, pesquisar mais. Eu preferia ver aquela mesma informação nova, só que em vez de ser só informação, é uma análise sobre a informação, é o pesquisador que encontrou a informação, da onde que veio, explicando o que pode ser retirado daquela informação, muito mais do que só uma manchete sobre foi encontrada maconha em tal lugar, ou maconha de tal, tanto tempo, sabe? Essas coisas que também são relativamente interessantes, blá blá blá, tudo isso. Só que, né, eu já tô nessa etapa de eu querer umas coisas maiores, mais substanciais, sabe? E não que eu nunca vá ver um vídeo curto, não que eu nunca vá ver uma coisa do tipo assim, não é, sabe? Não tô falando de um ponto de vista determinista, mas uma reflexão, né? Além de analítica, também é ser pragmática. Qual dos dois óticas de mundo vai ajudar mais, sabe? É a gente valorizar que certas coisas existe tempo, certas coisas tu não aprende rapidinho, certas coisas tu não experimenta rapidinho, certos assuntos tu não fala sobre certos assuntos rapidinho, tu não vai explicar nada pra alguém, um resumo, fascismo em 10 minutos,
Não se faz essas coisas, sobre nada praticamente, sabe? Sobre nada. Mesma coisa com clickbait. Eu abomino clickbait. Vocês vão ver se meus vídeos tem clickbait. Nos meus vídeos, que não é vídeo, meus programas. Não tem clickbait. É tudo com um título igual. É tudo porque, por causa das minhas próprias lombrigas. Eu gosto de escrever sem contexto, botar o número, 2 pontos. Claro que eu gosto, é óbvio que é capricho meu. Só que é claro que eu podia só apagar aquilo lá e escrever algumas coisas grandes em caps lock e blá blá blá. É óbvio que eu conheço essas bosta. Eu sei que é assim que a internet funciona. E sabe o que eu falo pra tudo isso? Foda-se, eu tô nem aí, sabe? Eu tô pouco me fudendo, sabe? Eu não tô desesperado pra ser achado por qualquer um, sabe? Eu tô assim, eu preciso que alguém apareça aqui do nada e me ouça, sabe? Até porque, olha que espécie de conteúdo eu faço aqui, cara. Se o cara não tá disposto por si só, por vontade dele, ele quer refletir, ele quer pensar, ele quer ser levado a raciocinar sobre certas coisas que ou ele já se perguntou e nem sempre ele tem oportunidade, ou ele nunca sequer se perguntou, enfim, alguma coisa ele encontrou que esse meu conteúdo é estimulante para ele. Só que esse meu conteúdo nada tem a ver com esse mundo moderno, assim, de super breve, super curto e querendo te ganhar no começo, sabe? Cara, se o cara não quer, se o cara me botou para reproduzir o meu programa sem contexto, que tem 1h30, 1h40, e nos 30 primeiros segundos ele já tá entediado, então vai embora, tá ligado? Tipo assim, sabe, um abraço, vai pela sombra, tchau e bênção, tá ligado? O que tu quer que eu faça? Sabe, o que tu quer que eu faça? Eu vou ter que ficar inventando maneiras de manter retenção? Retenção, caralho, vai se fuder, entendeu? Enfim, é isso aí. E concluindo sobre o que eu falo nesses programas sem contexto, para o que eu utilizo essa minha suposta capacidade argumentativa e de racionalização também, quais são, assim, os meus propósitos? Olha, eu confesso que eles são variados e multifacetados, sabe? Honestamente, tem um lado meu que eu gosto de simplesmente colocar para fora temas e assuntos variados que têm chamado a minha atenção, sabe? Eu tô sempre fazendo pesquisa variada, seja coisas que eu quero ter uma base, uma referência na hora que eu estiver elaborando algo na minha história, então eu tô sempre lendo, enfim, coisas sobre história ou mitologia e também eventos históricos, sabe? Questões assim. Eu leio livros também, passagens de livros bem antigos. É raro eu parar para ler um livro inteiro desses livros mais antigos. Vários eu vou guardando para ler, começo a leitura e não concluo. Vários deles eu me interesso porque eu leio uma passagem específica que eu acho fascinante e depois eu quero ler mais e tudo mais e acabo não fazendo tanto quanto deveria ou poderia, né? Mas, enfim, eu sou uma pessoa que vocês podem chamar como curiosa, perdão, curiosa, interessada, sei lá, quais são as expressões que vocês vão querer utilizar. Só que, né, isso daí pra mim sempre fez parte, tá ligado? Sempre foi uma pessoa que eu consumo algo, eu jogo algum jogo, eu assisto algum filme. Honestamente, eu não assisto mais filme faz um bom tempo, né? Tipo, não um bom tempo. Não sei se dá pra dizer um bom tempo, mas desde que eu comecei a fazer podcast, eu ando assistindo cada vez menos filme, tirando quando eu faço minhas maratonas de filme de terror, né? Mas tá tendo menos tempo livre, digamos assim, e geralmente filme é um negócio que eu acabo não colocando como tempo livre, né? Algo que eu vou consumir. Mas enfim. Mas quando eu assisto um vídeo ou ouço algo num podcast, ou, né, quase sempre, né, alguma coisa acaba me levando a fazer alguma pesquisa e aquela pesquisa me gera mais conteúdo, porque, enfim, é natural, sabe? Eu acho que muitas pessoas se identificam com esse tipo de coisa, que tu vai atrás de algo e daí quando vê naquela primeira pesquisa inicial tem outras 2, 3 coisas que tu vai separando, né? Então, conforme eu acabo acumulando coisas que eu acho que dá para montar um programa com início, meio e fim, afinal, eu sou fascinado por narrativas, né? Até na hora de gravar um programa sem contexto, eu acabo trazendo aqui para compartilhar com as pessoas da minha audiência e tudo mais. E além disso, também tem assim... olha, outras expressões que eu acho que... Daí não sei se as pessoas recebem como qualidades ou como coisas boas em mim, mas eu me considero uma pessoa pragmática e propositiva, né? Pragmatismo eu já falo muitas e muitas vezes, né? Eu acredito na história de causa e efeito, sabe? O que as ações, as atitudes, as falas acabam causando na prática, né? Eu acredito que o inferno está cheio de boas intenções, então para mim, boas intenções são irrelevantes, sabe? Não importa se a intenção é boa ou ruim.
O que importa é o que determinada atitude, pensamento, ação causa na prática. É isso que me interessa, né? Então, eu sendo uma pessoa pragmática, também acabei me tornando uma pessoa propositiva. O que é ser propositivo? É oferecer uma proposta que eu tenho certeza que vai dar certo, que vai mudar o mundo, que vai revolucionar o mundo. Olha, depende do assunto que for, né? Quando eu falo, por exemplo, de legalização, eu falo abertamente que eu estou coberto de razão, que não tem como um cara ser um proibicionista inteligente, e quem quiser ir contra a lógica da legalização e defende que um mundo onde a criminalização das substâncias psicodélicas e outras drogas que não são substâncias psicodélicas, né? A criminalização do traficante, do usuário, enfim, e esse sistema que está aí, né, o proibicionismo que existe aqui no Brasil é uma tática, existe em outros países também, né? Mas se a pessoa acredita que essa tática, essa política pública é mais eficiente para combater o tráfico, combater a dependência química e manter uma espécie de segurança da sociedade com relação às substâncias psicodélicas, diminuir o uso, incentivar o uso e tudo mais, se a pessoa acha isso, para mim ela tá errada, não tem como ela estar certa, ela pode se esforçar muito, ela pode tentar, ela pode fazer o possível para ela conseguir acumular diversos dados que reforcem a ideia de que esse mundo é o mundo mais eficiente na hora de combater a dependência química, na hora de combater o tráfico e na hora de combater diversas mazelas que são causadas por causa do próprio proibicionismo. Então, nesse assunto, eu digo assim, essa minha propositividade vem com força, com peso, e eu acredito que a minha proposta, que não fui eu que inventei, mas eu pude analisar o que as outras pessoas estiveram mostrando por aí, a minha propositividade sobre esse assunto diz que sim, com certeza é melhor a gente mudar esse paradigma, é melhor a gente mudar essa lei, é melhor a gente mudar essa forma que a nossa sociedade está estruturada. E eu sou assim com quase tudo. Quase tudo que eu me debruço para refletir, eu acabo chegando a uma espécie de conclusão de algo que tem que ser feito a respeito. Nem tudo eu tenho assim essa certeza, convicção absoluta de que isso é o melhor meio, né? Legalização e proibicionismo, para mim, é 100% uma vitória da legalização para combater as coisas que os dois modelos estão se propondo, entendeu? Os dois modelos se propõem a combater o tráfico, os dois modelos se propõem a combater dependência química, os dois modelos se propõem a manter os jovens afastados das substâncias, os dois modelos fazem isso. E daí, para mim, é evidente que o modelo da legalização ganha em todos os aspectos, e de lavada não é nenhuma disputa, não é nenhuma discussão, é perda de tempo a gente fazer de conta que há um debate sobre esse assunto, sendo que na verdade já não é, tipo assim. E mais uma vez, não importa nem se as pessoas concordam ou não concordam, quem não está em desacordo tem que se esforçar mais e pesquisar mais, e essa pessoa vai acabar vendo que ela está errada, tá ligado? E não é porque é a minha vontade, porque eu declarei assim, mas porque é um fato. E se tu não acredita em mim, a única coisa que tu pode fazer é assim, ó, se colocar a pesquisar extensivamente políticas relacionadas a esse tipo de questão, para tu poder daqui a 6 meses, né, te dando o benefício da dúvida que tu vai se dedicar 6 meses no mínimo para fazer uma pesquisa real e séria, tu poder falar, não, o proibicionismo é muito superior, eu vou elaborar aqui vários argumentos, vários raciocínios de por quê os países que legalizaram estão indo à ruína, e não apenas estão indo à ruína, mas estão indo à ruína graças à política de legalização, tá ligado? E os países como o Brasil, que seguem sendo proibicionistas, são os países que estão lidando muito melhor com o assunto de drogas, tá ligado? O Brasil manda muito bem, o Brasil combate o tráfico muito bem, o Brasil não encarcera pessoas relacionadas a crimes de droga de maneira injusta. Enfim, não há gente morrendo, não há jovens, não há crianças trabalhando nas bocas de tráfico, não há crianças ou jovens indo até a boca de tráfico comprar substâncias. Enfim, a política antidrogas do Brasil é perfeita, é incrível, é sólida, a gente é um exemplo pro resto do mundo, não é verdade? Não, é óbvio que eu tô sendo sarcástico e irônico, é uma grandíssima porcaria, é uma grandíssima bosta. Então aqui nesse curto trechinho meu, eu já consegui exemplificar várias das coisas que eu tô dizendo que eu sou nesse programa aqui e tal. Então, eu sou uma pessoa propositiva, tá ligado? Então, eu acho que isso daí também é outra coisa interessante em fazer parte da minha audiência, tá ligado? Porque, assim como eu adoro também invocar jargões populares, tá ligado? Clichês mesmo. Eu amo os clichês muito mais do que a média das pessoas, porque eu reconheço que para algo ter se tornado um clichê é porque ele sobreviveu ao teste do tempo, sabe? Nada se torna
aquilo que a gente define como sabedoria popular a troco de nada, né? Então, além de eu acreditar que o inferno está cheio de boas intenções, eu também gosto o conceito de moral da história, tá ligado? Eu, pelo menos, cresci no mundo que eu esperava que as histórias tivessem moral. E quando eu digo histórias, absolutamente todas elas, sabe? Tudo que eu estou me dando é, tipo, digamos assim, eu gasto energia pra ouvir os outros, digamos assim, pra ouvir levando a sério, tá ligado? Se eu tô dando bola pro que tu tá falando, eu faço um esforço pra te compreender, porque eu tento levar a sério tudo que tá sendo dito pra aquela mensagem ser entregue até a mim. Da mesma maneira que quando tu vai ler um livro, tu faz um esforço, entendeu? Ali tem letras, ali tem palavras, mas pra tu conseguir dar forma àquilo lá, e coerência, consistência, início, meio e fim, tu tem que fazer um esforço, mas tem que ter a contribuição do autor para aquela história ter uma famosa moral no final dela, né? Então, tem que ter um ponto, tá ligado? A piada tem que ter uma moral, tem que ter uma punchline. Hoje em dia tem outro tipo de humor, blá blá blá, nonsense, né? Mas quando eu cresci também as piadas, o ritmo base de uma piada envolvia, né? Alguém te contar alguma coisa e no final tu refletia se aquilo lá tinha alguma espécie de sentido e dava risada de acordo com, né, o teu referencial de humor. Então, pra mim, cara, eu espero que as coisas tenham um ponto, tá ligado? Então, e eu sou assim, tá ligado? Então, por isso que eu digo que os programas sem contexto, eles são enormes e eles podem parecer malucos, e eles podem parecer convolutos, mas eu digo pra vocês que na minha cabeça tem uma organização, tá ligado? É um projeto, sabe? Assim como é um projeto, os programas assim, em sequência, né? Do programa 1 até o 200, não a ordem exata de cada um que os temas ia vir, mas sim, eu me programava quando que certos temas seriam abordados, sabe? Eu tinha noção de que, para eu poder falar de certo assunto, eu terei que falar de outra coisa antes. Mas é lógico que também coisas que eu não esperava se colocaram na frente, né? E saíram na hora que deveria ser, não na hora que eu tinha planejado, digamos assim, né? Então, além de ter esse projeto, assim, dentro dos próximos programas, né? Que, tipo, dentro dos próprios programas, né? Principalmente esses programas que tem 1 hora e meia, 2 horas, eu tenho uma moral da história, sabe? Eu já pensei no que eu gostaria de passar a mensagem final daquela ali, sabe? Eu sempre penso nisso, isso daí é comum até na minha comunicação pessoal, tá ligado? Eu não gosto de despejar em cima dos outros confusão, perturbação, né? Eu não gosto de chegar pra cima de uma pessoa e despejar um monte de coisa assim nela, sem ter um porquê, sem ter uma razão, sem ter um propósito, sem ter uma intenção prévia, tá ligado? Sem haver uma moral da história. Se eu quero externalizar algo bacana, eu espero, tipo, agradar ou agraciar ou contribuir. Se eu quero despejar algo que não é bacana, também tem uma intenção. Eu quero me aliviar, eu quero colocar pra fora algo que tem me atormentado, eu quero compartilhar alguma coisa que tenha a ver comigo e aquela pessoa para algo poder ser feito a respeito. Enfim, quase tudo que eu faço, que eu falo, tem um propósito, digamos assim, sabe? Então, eu sou super a favor de histórias com moral e eu sou super a favor de pessoas que na hora de falarem, né, de dissertarem, discursarem, enfim, de criarem conteúdo, de se comunicarem com os outros, tenham uma moral na história, né? Tipo, tem algum ponto ali se a pessoa vai me fazer ficar escutando. E de vez em quando eu não tô entendendo onde ela quer chegar. De vez em quando eu entendo mais do que a pessoa tá querendo dizer, né? Que várias pessoas, assim, né? Eu não perco a oportunidade de reiterar a minha intenção, sabe? Eu sempre que eu vejo que esse é um bom momento para eu falar, é isso que eu pretendo, é isso que eu quero, é isso que eu espero, é isso que eu busco, eu faço isso, né? E eu sei que mesmo eu fazendo isso, talvez as pessoas não captem e talvez as pessoas não acreditem também naquilo que eu digo ser a intenção de por que eu me importo com essas coisas e por que eu gasto tempo suficiente elaborando mais ou menos aquilo que eu vou transmitir para os outros. Mas tem gente que nem isso faz, tá ligado? Tem gente que fala, e talvez eles de fato não tenham um propósito, daí eu me senti assim, roubado de tempo, sabe? Porque assim, olha, eu tava ouvindo um monte de baboseira, tava esperando que essa baboseira tivesse alguma fundamentação no final para eu poder, pelo menos assim, olha, não entendi muito bem, mas eu vou fundamentar dentro desse ponto de vista, graças à minha empatia. Só que daí agora, quando o vivente sequer estabelece e eu ainda não consegui captar, porque de vez em quando é notório as intenções, tá ligado?
Assim como eu sou super honesto e sincero pra vocês com essas minhas intenções, eu digo pra vocês que tem gente que tem ambições parecidas com as minhas, e quando eu digo ambições, não é nem tipo assim, o projeto pessoal da vida desses sujeitos, mas é que é óbvio que eles querem ser ouvidos, é óbvio que eles querem ser levados a sério, né? É óbvio que eles querem impactar a opinião daqueles que escutam eles, só que tem gente que hesita em admitir isso por várias razões, né? Ou porque acha que isso é soberbo, arrogante, ou porque acha que isso não combina com a personalidade dele, tá ligado? As pessoas ficam destacando que não, nada do que eu faço, nada do que eu falo, nada do que eu busco tem a ver com me comunicar, tem a ver com aceitação também, com ser bem recebido, tem a ver com transmitir algo que eu espero que as pessoas concordem comigo, eu espero que haja uma construção a partir daquilo que eu estou me dispondo a falar por aqui. Tem um monte de gente que quer isso, um monte de gente que ambiciona isso, né? E quando eu digo um monte de gente, cara, é gente variada, diversa, sabe? De origens diferentes, enfim, com muita coisa distinta, só que ainda assim, muitas dessas pessoas, após a gente ter dado 2, 3, 4 horas da nossa atenção para eles, além deles ou não quiserem de fato definir as suas intenções, muitos até hesitam em sequer admitir isso aqui que eu acabei de falar, tá ligado? Muitos até fazem de conta que eles nem querem ser ouvidos, eles nem se importam se as pessoas vão ouvir eles, e eles nem querem contribuir para nada, eles nem querem adicionar nada na conversa. É um bagulho assim, tá, então, qual foi a moral dessa história? Então, o que tu falou, então? Tu vai ficar falando 4 horas para no final do teu discurso, a tua mensagem é: eu nem quero que tu me ouça, eu nem quero que tu dê bola porque eu tô falando. Tudo bem, eu acabei de seguir tua dica, me esqueci tudo que tu falou. Azar o teu, tá ligado? Azar o teu, porque tu falou. Podia ter ganhado a minha atenção, olha que incrível. Tu podia ter ganhado a minha atenção, mas depois que tu conseguiu isso, a tua escolha foi desprezar aquilo que tu acabou de fazer, tá ligado? Então, tá bom, se tu tá dizendo que nada que tu fala importa, nada que tu fala eu tenho que levar a sério, enfim, então acabou de ser feito, tá ligado? Me esqueci toda a baboseira, mas também não acredito mais, né? Quando eu vejo certos sujeitos, não, eu já sei muito bem onde isso vai parar. Vai parar na velha história de que não tenho pretensão alguma de nada, tô falando tudo aqui a troco de nada. Fiquei 2, 3, 4 horas à frente de uma câmera falando, como se tivesse propriedade de diversos assuntos, e no final, um pouco antes de concluir, eu vou falar coisas que vão contra praticamente tudo que eu fiz durante as outras horas que vieram antes. Olha, então não esperem isso de mim nunca, tá ligado? Nunca esperem que eu vou alugar os ouvidos de vocês e vou concluir um programa sem contexto dizendo que eu sou um imbecil, que eu não sei de nada, não levo a sério nunca eu tô falando, né, nada do que eu tô falando. Eu vou querer manter, sim, a minha honestidade intelectual, sabe? Vou querer dizer da onde que vem os raciocínios, vou querer ver... E muitos, como eu sempre falo, não tem uma fonte específica para atribuir, né? Eu faço muita reflexão comigo mesmo, eu faço muito ponderamento, sim, eu resgato memórias, eu resgato conversações, eu tive oportunidade de aprendizado em vários momentos, em vários lugares, em vários espaços que não necessariamente é uma fonte escrita que eu posso apontar para vocês irem ler e depois que lerem isso estarão no mesmo ponto do que eu ou terão a mesma referência do que eu, sabe? Simplesmente não é assim, sabe? E daí, pra quem já ouviu falando coisas do tipo e não entende o que eu quero dizer, cara, eu já conversei com muitos seres humanos, entendeu? Muitos seres humanos, assim, desde a minha mãe, do meu pai, até outros parentes, e as pessoas variadas têm sabedoria, tá ligado? E eu acredito nisso de verdade. Elas têm sabedoria além, tipo, é uma coisa que as pessoas, assim, ó... No mesmo papo também a pessoa consegue mandar um discurso assim contra o apelo de autoridade, dizendo da pluralidade de conhecimento e sabedoria humana, só que daí depois, em algum mesmo momento da mesma conversa, a pessoa dá a entender que se não tem uma validação acadêmica escrita de uma forma formal dentro de um trabalho reconhecido pelos pares, aquilo lá, né, nem pode ser levado em consideração ou citado como um ponto, né, de referência. Então é por isso que eu não fico citando especificamente isso ou aquilo outro, porque, cara, várias das coisas tipo, conhecimentos que eu acredito ter, de vez em quando eu tive, assim, por exemplo, eu tive numa terreira, tá ligado? De vez em quando as coisas que eu aprendi
foram ouvindo da boca de uma entidade, tá ligado? Que para muitas pessoas também nem é um conceito que nem existe. Então agora, só por causa que a pessoa não acredita nas coisas que eu acredito, eu vou ter que dizer não para tudo aquilo que eu já aprendi, tá ligado? Eu vou ter que pensar, não, toda a sabedoria que eu acumulei em conversações, em contato com divindades, em sonhos, né? Outra coisa, sonhos, né? Em jornadas astrais, enfim, todas as oportunidades de aprendizado e conhecimento que eu tive na minha vida. Eu vou negar tudo isso só porque não é um livro escrito por um ser humano, só porque não é um livro escrito, não tem um artigo científico escrito, eu não posso falar em voz alta sobre essas coisas. Eu tenho que negar a existência, ou mais do que isso, eu posso falar, só que depois que eu falar eu vou ter que dizer não. Tipo, isso aqui que eu tô falando, por mais que eu seja sabedoria, vou fazer de conta que não é. Vou fazer de conta que não é porque não é a sabedoria que certas pessoas estão dispostas a concordar. Tipo, não, cara, é negativo, entendeu? Não é assim que eu enxergo as coisas, tá ligado? Como eu mencionei agora um pouco o sonho, né? Cara, é um dos temas mais fascinantes, e até aqui eu posso citar uma referência também, assim, tem um neurocientista brasileiro que ele anda falando bastante sobre isso, Siddhartha Ribeiro, sujeito bem impressionante, e ele tá focando bastante nesses assuntos assim, de sonhos, as mensagens que eles podem passar para nós, né? E daí ele pega assim e ele fala umas coisas, a gente vive numa sociedade que cada vez dorme, tipo assim, não necessariamente dorme mais, mas busca dormir. Só que a sociedade que não busca nem um pouco compreensão de sonho, sabe? O mundo moderno sonha cada vez menos, as pessoas acham que sonhar menos é normal ou indiferente, irrelevante, e não há grandes conversações sobre esses temas, porque parece que, tipo assim, sorte da pessoa que consegue dormir, então sonhar é um privilégio ainda maior, tá ligado? E em parte eu consigo compreender essa lógica, só que daí nós temos, tipo, na minha opinião, as pessoas têm que compreender melhor o que são os sonhos para entenderem o quão desgraçante para nossa espécie é nós estarmos sendo privados do direito de sonhar, tá ligado? Então, assim, né? Mas daí, cara, eu nem vou entrar nessa grande explicação aqui nesse momento, sabe? Porque eu não sei se eu acho que eu já tinha uma ideia melhor para encerrar, né? Mas assim, só para dizer o seguinte, eu não gosto de deixar pontas soltas, então, né? Se para ti isso aqui pareceu exagerado, ouvindo do nada, cara, é que é simplesmente assim. Tu já te perguntou o que exatamente é um sonho? Talvez sim, talvez tu já tenha feito pesquisa e talvez tu tenha encontrado respostas que saciaram as tuas inquietações. Só que eu, constantemente refletindo sobre essas coisas e observando muito aqueles que vieram antes de nós, falo para vocês que não acredito que sonho seja pouca coisa e irrelevante. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que o sonho é indispensável para o progresso, para a evolução da nossa espécie, sabe? Eu acredito que é incontável, né? E como, mais uma vez, isso aqui não é algo que eu posso comprovar para vocês. Se com a reflexão de vocês, com a concepção antropológica que vocês têm das outras sociedades, o que eu tô falando aqui é balela, tudo bem para vocês serem balela, mas para mim, entendo que para mim não é balela e mais do que isso, eu acredito que se eu não falar com essas expressões, se eu não tentar transcrever essa mensagem com o impacto que eu acho que ela precisa ser passada adiante, eu vou estar sendo, assim, desonesto com a minha própria espécie, tá ligado? Então, até onde eu sou capaz de enxergar, pessoal, sonho é fundamental, sabe? A espécie humana sempre se baseou, se utilizou, se beneficiou desse processo que, na minha opinião, cara, é assim, vocês podem chamar de psicológico, vocês podem chamar do que quiser, vocês podem chamar de subconsciente, eu também considero espiritual, mas não importa como vocês vão chamar, tá ligado? Nem estou querendo que vocês aceitem como uma oportunidade de se comunicar com os espíritos e fazer mensagens astrais, que é assim que eu compreendo. Mas se tu pelo menos compreende o sonho como um fenômeno psicológico e subconsciente que ajuda a contrabalancear e correlacionar emoções presentes, passadas, com anseios, dúvidas e tudo mais, cara, uma análise super alegórica, pessoal, metafórica sobre a tua existência que pode te ajudar a melhor administrar a tua vida, sabe? Acordado, digamos assim. Entendeu? Para mim, a gente tem que parar urgentemente de banalizar sonhos, entendeu? A gente tem que parar urgentemente de banalizar sonhos. Eu mesmo sonho pouco porque
né? Várias questões que eu não vou entrar aqui no diagnóstico, um autodiagnóstico, mas eu faço o possível para sonhar e compreender os meus sonhos, né? E, enfim, estudá-los também, sabe? Anotar eles, porque é normal que as pessoas acreditem que elas não sonham até elas começarem a fazer o processo de resgatar o sonho, sabe? Tipo, eu entendo que por questões de rotina as pessoas acabam não fazendo isso e tudo mais, mas também é uma questão de prioridade, tá ligado? Eu priorizo muito aprender com o meu sonho. A maioria das pessoas não tem isso. E eu tô querendo falar para as pessoas, talvez, que seja muito importante vocês se ligarem nisso, tá ligado? Então, né, analisando a história da humanidade, essa relação que a nossa espécie teve com os sonhos, olha, eu não acredito que eu estaria aqui falando com vocês se os seres humanos que viveram antes de nós ignorassem os sonhos dele, sabe? Aí, como eu falei, não há comprovação, mas eu acho que eu estou certo. Se tu acha que não, se tu acha não, Renan, eu acho que a história do mundo teria acontecido da mesma forma ou teria sido até mesmo melhor caso a espécie humana não tivesse validado os sonhos, ou tu vai dizer assim, não, Renan, é loucura tu. A espécie humana nunca ligou para sonho, nenhum ser humano jamais fez nada baseado naquilo que ele enxergou, e quando eu digo assim, não é nem se o cara sonhou algo específico literal e ele se acordou e viveu literal. Eu quero dizer realmente a parte de interpretação dos sonhos, tá ligado? Não foi, ao contrário do que as pessoas falam, tá ligado? Não é um fenômeno moderno que foi criado pelos pesquisadores século XIX, século XX, tá ligado? Eu fico assim, mano, vocês acham mesmo que os sonhos nunca fascinaram a nossa espécie? Vocês acham que as mentes pensantes do passado não tinham suas próprias compreensões do que eram os sonhos? Tá ligado? É assim, eu fico assim, caralho, mano, tá sério mesmo que você acha que foi criado agora, sabe? Sabe, o psicanalista, não sei, não, o Freud, eu acho que eu tô esquecendo o nome do cara que é considerado um cara que criou a análise dos sonhos. Eu falei assim, como assim? Ele criou a análise dos sonhos. Você tá querendo me dizer que antes desse maluco, a humanidade nunca tinha refletido sobre os seus sonhos? Não tinha ninguém, cara. Ninguém. Em todos os anos da história da humanidade, em todos os povos civilizados, tribais, xamânicos e blá, 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 blá. Nenhum ser humano tentou refletir, analisar sobre os sonhos. Não dizer, mas esse fez assim na lente da ciência. E quem vocês acham que vocês são para dizer que a lente da ciência moderna é capaz de compreender, ensinar e explicar um fenômeno, na minha opinião, transcendental, que é o sonho, tá ligado? Mas enfim, aí, cara, são assim, ó, não é nem 2 pesos e 2 medidas, são vários pesos e várias medidas e vocês têm que escolher em qual dos lados do debate ideológico ou debate pragmático vocês estão. Ou vocês estão do lado que sonho é irrelevante ou banal, patético, tosquice e perda de tempo, sabe? Ou sei lá, eu nem consigo. Pra mim é difícil tentar elaborar. Eu já vi gente tentando, os caras tentando refletir se sonho tipo, desperdício de energia, porque tu gasta, sabe? Tu pode ter pesadelos e tu pode, enfim, passar por momentos de desgaste na hora que tu devia estar descansando. E eu fico assim, cara, olha que análise bosta, sabe? Tipo, cara, eu não tenho outra maneira de falar, tá ligado? Eu não tenho como ouvir e falar assim, nossa, é super interessante essa reflexão, sabe? É achar que Deus é muito burro, sabe? Deus é tão bosta que vai lá e programou nós pra ter esse tipo de experiência, né? E ainda por cima nem é bom, ainda por cima é uma porcaria que ele colocou aqui, tá ligado? Então assim, olha, não, cara, eu tô totalmente do outro lado, sabe? Tô totalmente do outro lado. Não sou determinista quanto a várias dessas coisas, só que agora, o que eu estou determinado, né, é acreditar que sonhos são indispensáveis para a evolução, para o progresso da nossa espécie. Para nós, enquanto indivíduos, cada um de nós, e também para um coletivo, sabe? Então, para mim, é assim que eu me relaciono com essa ideia do sonho, e sim, veio do nada, né? Completamente do nada. Mas, bom, eu já tinha um assunto que eu queria acabar de ver esse programa, e vai ser para onde que eu vou me encaminhar, né? Que tem a ver com, assim, alguma coisa que eu já tinha meio que abordado nesse programa em alguns outros momentos, né? Que, basicamente, olha, eu tenho, assim, já falei aqui em outros momentos, que eu tenho, assim, a ambição de, além de ser propositivo, cara, a minha proposição também é para coisas que eu acredito serem bacanas, sabe?
E eu sei que hoje em dia tá em desuso, tá em queda, parece que tu querer ajudar os outros a prosperar ou ter a pretensão de passar adiante algo que tu acredita que vai ajudar as pessoas em vez de prejudicá-las, é mais mal visto do que o contrário, tá ligado? Porque, sei lá, acredito que sempre que tu tá querendo falar ou transmitir algo bacana, as pessoas tentam deturpar, sabe? Como se, enfim, como se não tivesse maneiras genuínas de transmitir algo que tu acredita que tenha valor, tá ligado? Se tu tá tentando fazer aquilo lá, é por uma questão cínica, falsa, ou aquela velha história, quem é tu pra achar que tu pode passar adiante uma mensagem que ajuda os outros, sabe, qualquer coisa, sabe? Então, tipo assim, cara, mas, né, eu utilizo, observo, cara, a história pra pensar como que a gente pode fazer um futuro, sabe? Então, assim, existem vários avanços que nesse momento eu vou chamar eles civilizatórios, observáveis nos últimos 10, 200 anos. E para mim, inclusive, até as razões deles são super discutíveis. Eu, no presente momento, sustento muito mais a ideia de ser algo, sim, espiritual, tá ligado? Eu acredito muito mais a isso, né? Eu já vi pensadores materialistas que defendem outras lógicas. Eu já vi pensadores materialistas que dizem que a gente está que o nosso avanço civilizatório nos últimos 200 anos, e eu quero dizer assim, cara, extinção de coisas assim como a escravidão, sabe, a abolição da escravatura, no caso, e direitos das mulheres, sabe, e também, assim, leis contra a exploração infantil, cara, diversas coisas que eu acredito que dá para ser apontado como esses avanços civilizatórios nos últimos 200 anos, né, só para ser mais recente, assim, né, poder falar. E tem gente que fala como se fosse a gente colhendo frutos do iluminismo, e eu discordo totalmente, para mim é justamente o contrário, sabe? Eu acho que é as pessoas escapando das mazelas que foram criadas pelo regime iluminista. E não necessariamente um que outro pensador, mas a Europa, naqueles séculos ali e tal, a Europa era podre, sabe? A ideologia, os pensamentos, raciocínios, sabe? A mentalidade dessa gente, enquanto... Como que eles poderiam fazer um mundo se desenvolver? Não que eles sequer pensassem nisso, mas supondo que eles pensassem de fato, sabe? Não, um europeu médio, ou até um europeu acima da média, não era bem estruturado para ajudar o mundo a se tornar melhor em nada, porque ele não tinha experiência disso, ele não tinha vivência, ele não tinha realizações que permitiam ele fazer isso, tá ligado? Então... eu desprezo totalmente essa ideia. Esses avanços civilizatórios não vêm por causa de raciocínios iluministas e o caralho a quatro de maneira alguma, né? Tem gente que fala que são avanços capitalistas, sabe? A tecnologia chegou, avanços, dinheiro, sabe? Chegou para mais pessoas. Eu também não concordo, entendeu? Não concordo justamente porque, assim, eu já falei muitas vezes aqui que a abolição da escravatura, por um lado, também já acontece muito porque o capitalismo estava preparado para começar, tipo, era mais lucrativo para os empregadores começar a pagar um salário do que ter o sistema de ser dono de seres humanos, por exemplo. Então, assim, né, e só para justificar dentro da minha própria analogia, é que essas mudanças estruturais aconteciam, sabe, levando em consideração esses interesses comerciais, capitalistas, a porra que for. Só que agora... paralelamente a isso, dentro das sociedades, eu acho que estava surgindo seres humanos, e aí de todos os níveis, cara, de todos os níveis sociais, de todas as etnias, porque eu tô falando de uma forma espiritual mesmo, né? Se tu não acredita em reencarnação, se tu não acredita em espírito, se tu não acredita em resgate, em karma, em mensagem, em propósitos da vida, tu não precisa valorizar nada do que eu tô falando aqui e tudo mais. Só que daí vocês saibam que também tem gente que leva em consideração essa possibilidade. Eu, no presente momento, falo com todas as letras. Eu acho que é mais possível que tenha sido um projeto espiritual que agora nós estamos colhendo esses frutos, tá ligado? Desde o século XIX, XX e até o presente momento foram encaminhados, né? Não sei quantas porcentagens dos seres humanos encarnados vinham para cá com propósitos melhores do que o que já estava aí, tipo, o que estava aí antes deles, digamos assim, mas eu acredito sim que foram despejados diversos seres humanos mais preparados, mais equipados para viver no mundo mais humanizado, sabe? E daí aconteceu diversas coisas fascinantes na história da humanidade que permitiu, hoje em dia, a gente estar num ponto um pouco menos indigno do que ele era há 300 anos, por exemplo.
sabe? Se for possível, né? Se fosse possível fazer uma análise sobre a dignidade, justiça social e decência humana, se fosse possível, não é possível. Mas se fosse possível de fazer essa análise em 1700 e 2020, digamos, podia ser 2023, mas é que eu quis manter números. Então, 1720 e 2020, ou 1723 e 2023, né? Esses 300 anos de diferença. Na minha opinião, baseado nisso que eu acabei de falar aqui, eu acredito sim que a gente teria, nesse presente momento, um pouco mais de justiça, se é que dá para apelar para essa palavra, nesse momento. Agora, o porquê que isso acontece, entendeu? Eu já vi explicações variadas, eu disse algumas delas aqui, sabe? Botaram nas costas do capitalismo, botaram nas costas do iluminismo, e eu não concordo. Não vejo razão alguma para acreditar que as mentes por trás desses movimentos tinham a intenção, ou mais do que isso, mesmo que não fosse a intenção, foi um bagulho, não era a intenção, sabe? Eles não queriam transformar o mundo pro bem, e o mundo, em algumas partes, avançou ainda assim. Então isso provaria que ainda assim foi um movimento não planejado, mas que indivíduos da própria sociedade fizeram aquilo acontecer. Não por causa que foi a agenda iluminista ou a agenda capitalista, mas membros da própria sociedade. Pode não ter um caráter espiritual, mas daí também eu gostaria de ver explicações diversas que as pessoas apelam, tá ligado? Pra mim é muito fácil recorrer ao lance da espiritualidade pra entender assim, olha, como é que uma pessoa inserida num mundo nojento, desprezível, sabe? E quando eu digo isso, cara, é porque eu tô falando do sistema escravocrata, sabe? Como é que a pessoa nascida naquele sistema, lá dentro, sabe? Nasceu uma família que tinha escravos, e o pai dele tinha escravos e ensinava ele aquele mundo, e falava como se fosse bom, como se fosse certo. Eu acredito que muitas pessoas nasciam nesses sistemas e identificavam aquilo lá como um problema. Vai dizer, Renan, esse é um fenômeno natural que aconteceu ao longo da história. Pra mim, pode ser um fenômeno espiritual que aconteceu ao longo da história, sabe? E não tem como ninguém comprovar um lado ou outro. Ninguém pode refutar isso que eu tô falando. Eu tenho certeza do que eu tô dizendo aqui, sabe? Não que eu tenho certeza que eu estou certo, mas eu tenho certeza que isso é irrefutável, sabe? Não tem como a pessoa me dizer que, ao longo da história, quando vinha pessoas altamente disruptivas para dentro de sistemas, na minha opinião, tirânicos, já estabelecidos, não tem como a pessoa me dizer que aquilo lá não tem um caráter espiritual, tá ligado? Até porque eu tô falando assim, né, de várias pessoas em vários momentos, em várias famílias, em várias cidades, em vários países ao mesmo tempo, simultaneamente, e até o dia de hoje acontece ainda, tá ligado? E até o dia de hoje acontece ainda, na minha opinião, ainda pode estar nascendo gente, tipo, especialmente programada para tentar desarmar um mundo que precisa ser controlado em várias questões, tá ligado? Porque, felizmente, o que a gente não viu foi o contrário. As coisas... É por isso que eu acredito que vale a pena tentar passar mensagens positivas, tá ligado? Porque a gente vê esse exemplo de coisas ruins que foram sendo abdicadas. Por várias razões a gente pode ficar batendo boca, mas elas foram deixadas de lado. A gente podia estar vivendo num outro mundo, mais nojento, mais horrível, com maior tirania, sabe? Com essas coisas que eu acabei de listar agora... podiam estar acontecendo ainda, sabe? A escravidão não podia ter sido abolida, tá ligado? Os direitos das mulheres não precisavam ter chegado, sabe? Direitos humanos também que as pessoas atacam o tempo inteiro, sabe? Enfim, a ideia de a gente querer preservar nossos jovens, a infância e a juventude, cara, a gente tem razões para acreditar que tem gente tentando melhorar esse negócio, sabe? Tinha gente antes de mim, tem gente agora comigo, sabe? Eu sou uma delas e várias outras pessoas vivas no planeta Terra também querem contribuir e acredito que vai continuar acontecendo, tá ligado? Então, essa é uma razão que me motiva a acreditar que, olha só, né? Aquela clássica frase que eu ouço as pessoas atribuindo ao Bob Marley e eu acredito que deve ter sido mencionada por ele mesmo em algum momento. Se for numa frase ou numa música, eu vou ter que confirmar em alguma pesquisa logo mais, né? Mas Bob Marley falou: se as pessoas que estão querendo destruir esse mundo não tiram um dia de descanso, então por que eu deveria? Né? E eu acredito nessa frase, porque eu acredito que tem pessoas que estão querendo destruir esse mundo. Querem destruir esse mundo de fato, tipo um personagem de filme, de anime, que ele quer destruir o planeta Terra e virar um carvão? Não necessariamente. Mas assim, se o cara é egoísta, e eu nem preciso usar outras expressões, mas algumas eu vou usar para destacar o que eu tô falando. Assim,
Existem pessoas como, por exemplo, psicopatas, que a gente não tem como saber exatamente quantos são, né? Não é como se as pessoas nascessem e os psicopatas fossem todos num psicólogo para a gente ter uma noção exata de quantos existem. Então, existem os psicopatas, existem as pessoas com transtorno de personalidade narcisista, que não são psicopatas, mas são bem parecidos em questão do jeito que eles se relacionam com outros seres humanos, por assim dizer. E por fim, cara, se tu nem quer levar em consideração esses casos mais extremos e óbvios, também tem simplesmente as pessoas egoístas, sabe? Se a nossa sociedade prega valores egoístas, prega, sabe, aquelas expressões, assim, sabe, assim, sobrevivência do mais forte, sabe, genes egoístas, sabe? Se a nossa sociedade valida, incentiva e fala que tu ser e buscar e querer ser o mais egoísta possível é algo normal, digno e decente, a gente cria essas pessoas que elas são tão egoístas que elas estão destruindo o mundo. Mesmo que não seja o raciocínio, sabe, 1 mais 1 é 2 que o cara tá fazendo. Mas se tudo que o cara pensa é pela lógica egoísta, vocês acham que esse cara tá ajudando ou atrapalhando, tá ligado? Se tudo que ele tá pensando é o próprio ganho, o próprio lucro, o próprio benefício, só isso. Porque o cara só acredita em lógicas egoístas. O cara só foi ensinado a valorizar lógicas egoístas. Para ele, só o que importa é o ganho, a vitória, a prosperidade própria, sabe? Se é só isso que norteia a vida da pessoa, como cargas d'água esse sujeito vai contribuir para o mundo, que é um coletivo de bilhões, de uma maneira decente? Ele não vai, ele não contribui, porra, tá ligado? Então, assim, é um negócio assim que, olha, eu vejo que tem muita razão sim para tentar fazer algo bacana, sabe? Tem muita razão sim para tentar fazer algo bacana, porque assim, ó, o mundo tá cheio de gente diferente defendendo agendas diferentes. E pouco importa se a pessoa tá consciente do que ela tá fazendo, sabe? Pouco importa se ela tá consciente que ela tá querendo criar lógicas de avanço, de progresso, de união, de crescimento mútuo entre, né, várias pessoas do nosso planeta, enfim, vocês entenderam, né? Ou se o que a pessoa quer fazer ali, pouco importa se ela está querendo conscientemente destruir, tirar a oportunidade, enfim, acabar com a concorrência, acabar com os seres humanos também, se ele não está enxergando os outros seres humanos como equivalentes, tá ligado? Não importa se chega a ser assim, tão específico, tão explícito e tal. O que importa é o que as atitudes que esses sujeitos têm, né? O que as atitudes que essas pessoas têm, faz na prática. E também os discursos, tá ligado? O que essas pessoas pregam, o que elas falam, o que elas incentivam e tudo mais, né? O que elas ajudam a construir com os espaços que essas pessoas possuem, né, de verdade. Então, né, é assim que eu concluo esse programa Sem Contexto. Era basicamente uma retrospectiva, uma análise, uma apresentação, né, minha, ou do que eu espero fazer aqui. E, né, quem faz parte da audiência já sabe que vou continuar falando e fazendo esses programas assim, alguns com pouca ou nenhuma relação um com o outro, mas acredito quando eu digo que tem sim um caráter pragmático, propositivo, e eu tenho um projeto que, honestamente, eu não sei se ele será realizado, né? Mas nada vai me impedir de correr atrás dele enquanto eu estiver aqui, né? Então é isso aí. Quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.